Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba. Construímos com devoção nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra. Bom dia, amigos da TV Guarani. Estamos aqui direto da cidade de Amparo, no estádio José de Araújo Sintra, hoje para acompanhar o Campeonato Paulista das categorias Sub-15 e Sub-17, quando a equipe do Guarani enfrentará a equipe de Valinhos. Lembrando que na primeira rodada a equipe do Guarani venceu o Esporte Clube Paulinense pelo placar de 2-0 jogando fora de casa, enquanto que a equipe do Valinhos acabou empatando em casa com o El Shaddai por 3-3. Com esse resultado, o Guarani ocupa a primeira colocação do grupo 6, com 3 pontos ganhos, juntamente com o Rio Branco, leva vantagem no número de gols marcados. Valinhos ocupa a terceira colocação junto com o Shaddai em quarto. São Bernardo e Amparo com 1 ponto, mas eles empataram em 0-0. Paulínia é o 7º colocado e o Esporte Clube Paulinense o 8º colocado. O Guarani, que ocupa a 23ª colocação na classificação geral de 93 equipes, enquanto o Valinhos o 34º colocado. Hoje ao meu lado, nos comentários, nas técnicas e nas imagens, ele, João Luiz de la Coleta, o polivalente. Bom dia, João. Bom dia Marcelo, bom dia a todos que estão nos acompanhando pela... Bom dia a todos que estão nos acompanhando pela TV Guarani, falando diretamente aqui da cidade de Amparo, estádio que está recebendo toda a base, todos os garotos da tribo da equipe do Guarani. É isso aí, as equipes que estavam até agora há pouco fazendo o seu aquecimento, agora já estão nos vestiários se preparando para entrarem em campo, para começar aquele protocolo tradicional da Federação Paulista de Futebol. E você que acompanha aqui pela TV Guarani a estreia do Guarani em casa, um pouquinho do regulamento do campeonato. São 93 clubes, divididos em 13 grupos, sendo 11 de 7 equipes e dois grupos de 8 equipes. Serão 7 fases. A primeira fase e a segunda são grupos e depois é tudo mata-mata. Aí o campeonato que começou no dia 24 de abril e vai até o dia 5 de dezembro.
Os critérios de desempate, o tradicional, vitória, saldo de gol, gols pró, cartão vermelho, cartão amarelo e assim por diante. Classificam-se para a segunda fase os 3 primeiros colocados de cada grupo, mais os 2 melhores quartos colocados. Então a briga é até acirrada, né? 93 equipes, 3 de cada grupo e só 2 quartos colocados. A briga vai ser bem acirrada, João. Exatamente, Marcelo. Campeonato Paulista é um campeonato tradicionalíssimo nas categorias de base e cada ano aumentando o seu número de participantes, com isso aumenta também a dificuldade de classificação. Lembrando que na categoria sub-15 são 2 tempos de 35 minutos com intervalo de 15, são permitidas 7 substituições em 3 paradas, claro, o intervalo da partida não conta, e no sub-15 temos ainda a substituição disciplinar, e os cartões não são mostrados, são anotados, mas não são mostrados, é o regulamento, né, João? Exatamente, Marcelo. Seguindo os protocolos determinados pelo ECA, a federação coloca até a categoria sub-15 essa situação do cartão, onde ele não é levantado, na verdade, o cartão ele é apresentado ao jogador, mas não é divulgado para que não cause constrangimento, pelo menos é isso que rege o ECA. E então, o ECA, Instituto Criança e Adolescente, né, pra gente não... E aí, então, é feita a anotação junto ao árbitro e, se necessário, é feita a substituição disciplinar. E lembrando, né, até por isso, né, João, às vezes a gente acaba perdendo alguns cartões ou identificando para quem é, porque ele às vezes aponta, às vezes está o bolinho, aquele bolinho tradicional, e aí não tem como, porque o cartão não é divulgado, como o João falou, não é mostrado, o João com toda a sua experiência na parte de arbitragem também. Nessa primeira rodada, nós tivemos aqui 125 gols em 40 partidas, uma média de 3,1. E agora você acompanha com as imagens aqui da TV Guarani a entrada das duas equipes. A equipe de Valinhos com seu uniforme amarelo com detalhes em verde e a equipe do Guarani com seu uniforme todo branco com alguns pequenos detalhes em verde. A equipe de arbitragem, camisas rosas, shorts pretos e meiões rosa. Daqui a pouco a gente vai passar todas as escalações das duas equipes e também a equipe de arbitragem. É todo aquele protocolo mesmo do Campeonato Paulista da Série A1, A2, A3. Segue o mesmo padrão também para as categorias de base. As equipes já vão se perfilando ali no centro do gramado para termos a execução do hino nacional brasileiro. Muito bem, terminando o hino da federação, vamos para o hino nacional brasileiro. Muito bem, essa foi a execução do hino nacional brasileiro. Enquanto tem aquele protocolo do cumprimento das equipes, vamos passar as escalações das duas equipes. Começando com o time da casa, a equipe do Guarani, que vem a campo do técnico Paulo César Stênico, o PC Stênico.
1 Daniel, 2 Adaias, 3 Miguel, 4 Isidoro, 5 Lenz e o capitão, 6 Guide, 7 Eduardo, 8 Mendes, 9 Maxwell, 10 Bruno e 11 Luan. Essa é a equipe do Guarani. E a equipe do Valinhos na telinha aí da TV Guarani, do técnico Leonardo Pitelli, vem a campo, comete, 2 Léo, capitão da equipe, 3 Vini, 4 Heitor, 5 Pedro Henrique e 7 Diogo, 8 Pedro Oliveira, 10 Igor, 11 Luiz Felipe, 14 Lucas Santos e 21 Davi. Essa é a equipe do Valinhos. E João Luiz de la Coleta, como vem a terceira equipe, o quarteto de arbitragem? Muito bem, Marcelo, a equipe de arbitragem hoje para esta primeira partida está a comando de Leonardo André Moreira, auxiliado por William Marcos do Prado e João Pedro Feijó Baller. O quarto árbitro é o Lucas de Paula Leandro. Muito bem, desejando boa sorte, você já acompanha o TOS, o Valinhos ganhou ali, parece que vão começar e o Guarani vai ficar à sua direita aqui na telinha mesmo da TV Guarani. O Guarani vai permanecer à direita, o Valinhos à esquerda e o Valinhos vai dar o pontapé inicial lá para o início da partida. Quase tudo pronto, agora vamos lá para... O pessoal vai tirar a foto tradicional de recordação para marcar presença. Estivemos presentes na segunda rodada do Campeonato Paulista da primeira fase, né? E daqui a pouco teremos início da partida. E você já acompanha aí, seja um sócio campeão, é isso mesmo. Associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Acione o QR Code que está na telinha aí, você encontra todas as vantagens sendo um sócio campeão. Descontos, apoio em alguns lugares ali na cidade de Campinas. Então já aproveite e veja um plano que melhor se encaixe no seu bolso e ajude a sua equipe, a equipe do Guarani de Campinas, a crescer ainda mais. Fotos tiradas, Valinhos já deu seu grito de guerra, o Guarani batendo sua última bolinha ali no aquecimento, já vai começar o seu posicionamento no gramado e teremos início a partida agora, que são 8 horas e 58 minutos, aqui em Amparo, na agradável cidade de Amparo. Estamos no estádio José de Araújo, Sintra. Muito bem, pode falar, João, o que manda? Como você falou, um dia agradável, uma cidade agradável, um clima, por enquanto, bastante agradável até aqui para a prática esportiva, né, Marcelo? Sem dúvida nenhuma. Até deu uma esfriadinha à noite, então o clima ainda está fresco aqui na cidade de Amparo. E aqui o estádio é cercado por árvores, então, por enquanto, tá bem tranquilo aqui o clima. Muito gostoso. Tá lá. A equipe do Guarani já está posicionado, Valinhos também. Lá no centro do gramado, camisa 21 Davi, para dar o pontapé inicial para esta primeira partida. Serão 2 jogos na mesma live, Sub-15 e Sub-17. Tudo pronto ali, o árbitro verifica o posicionamento, já fez a contagem de jogadores, só está esperando o último ok, já está o ok aqui do quarto árbitro. Vai dar início à partida e estamos aguardando. Momento de expectativa. Agora sim, começa, está valendo! Guarani e Valinhos, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista da categoria Sub-15. Como eu falei, são 2 tempos de 35 minutos. Tenta sair a equipe de Valinhos aqui pelo lado direito, já recupera a equipe do Guarani. Toca mais atrás, meio na fogueira, mas já domina a bola o Isidoro. Isidoro que já toca para o Miguel. Miguel já sai lá na direita com Adaias. Adaias domina, tá no cantinho de sombra ali do gramado, o único cantinho que tem de sombra no gramado. Ele devolve para o Miguel. Miguel para Isidoro, a equipe do Guarani vai trocando bola no seu campo de defesa, chega até o Guide, aqui o lateral esquerdo. Volta para Isidoro. Momentos iniciais de muito estudo, as equipes estão se conhecendo, verificando as condições do gramado, vão tocando a bola. Isidoro, toque à frente aqui para o Lenz. O Lenz acabou se atrapalhando, perdeu a bola, mas recuperou agora o camisa 8, Mendes. Mendes para, volta e começa tudo de novo ali com o seu companheiro, o camisa 3, Miguel. Miguel já manda ali para o Adaias. Adaias domina, está marcado, ele prefere começar o jogo novamente mais atrás com Miguel. Miguel vai tocando a bola,
Chega até o Isidoro. E você que está com a gente no chat aqui da TV Guarani, já se inscreveu? Já deu seu like? Já deu aquela curtida? Então vai lá, ajuda a gente aí, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal. Enquanto isso, o Guarani vem descendo aqui pelo lado esquerdo. Tentou o Mendes ali para o Guide, tentou o cruzamento, ficou nas mãos do goleiro Matt, que sai e faz a defesa com firmeza nesses primeiros movimentos de partida. Ele já rifa a bola, já tenta o lançamento mais à frente, chega firme na marcação ali o Isidoro, tá valendo tudo isso, a sobra aí era do Guarani, mas ficou com a equipe do Valinhos. O Pedro Henrique sofre a primeira falta da partida, João. Exatamente, primeira falta, né, Marcelo? Houve a carga nas costas do jogador do Valinhos, o árbitro a 2 metros de distância rapidamente anotou. Essa tava fácil. Lançamento feito à frente, no domínio tentou ali o Isidoro, acabou batendo mais na barriga dele, ficou com o Guide. Guide já tenta o lançamento à frente para o Mendes, Mendes faz o giro, belo lançamento lá na direita para o Bruno. Bruno corre, mas antecipa ali o jogador do Valinhos, o camisa 11, o Luiz Felipe, e manda essa bola pela linha lateral. Ele reclama de uma possível falta, mas o árbitro, o senhor Leonardo André, mandou levantar e siga lá a pelota. Vai tocando bola a equipe do Guarani. Chega até o Guide aqui pelo lado esquerdo. Ele domina, para, chega a marcação do Lucas Santos. Ele começa o jogo novamente com o Miguel. Mande sua mensagem também, de onde está falando, para quem é sua torcida. A gente sabe que tem muitos familiares no chat, além dos torcedores. Então mande sua mensagem aqui pra gente, à medida do possível, a gente vai lendo durante a transmissão. Vai descendo aqui pela esquerda o Lenzi, tentou sair, chega no carrinho, firme na disputa o Pedro Oliveira, mandando essa bola pela linha lateral, vem Guide para a cobrança. Já faz o lançamento à frente, tem o domínio, tentou mais atrás ali, não conseguiu, recupera o Guide. Volta atrás com o Lenzi. Lenzi começa mais atrás aqui com o Isidoro. Isidoro para, já toca do lado para o Miguel. Miguel avança, já vai para o Adaias essa bola, lá pelo lado direito. Guarani vai invertendo a bola, tentando abrir o sistema defensivo da equipe do Valinhos, que está toda fechadinha nesse início de partida. Adaias, lançamento à frente ali para o Luan, fez o giro, conseguiu, lançamento na área, chegou o Guarani, tentou o chute, no rebote a sobra! Gol! Bruno, camisa 10, na marca dos 4 minutos deste primeiro tempo, no bate-rebate, na sobra, veio o Bruno de primeira, na saída do goleiro Matt, abre o placar aqui em Amparo. Agora, Guarani 1, Valinhos 0. Boa, Marcelo, exatamente. A equipe do Guarani apertando, tentando de todas as maneiras abrir a defesa da equipe do Valinhos, que vinha muito bem fechado. Na primeira falha de marcação, aproveitou a sobra aí o Bruno, mandou para o fundo da rede, abre o placar aqui, a equipe do Guarani já mostrando que é o dono da casa. Já vem o Guarani para cima novamente, vai tocando a bola pelo meio. Tocou o lançamento lá na frente para o Luan, muito rápido, chega na cobertura, acabou se atrapalhando com o goleiro, o Luan conseguiu recuperar essa bola, deu um tapa na frente, ganhou, firme aí, acabou no finalzinho se atrapalhando, a bola acabou saindo, lateral a favor da equipe do Valinhos, e você já acompanha aí na telinha da TV Guarani, você acompanhou o replay, o placar já tá lá, 1-0 Guarani vai vencendo, lembrando que na primeira rodada, o Levino marcou, o Levino e o Miguel Mendes marcaram os gols do Guarani. Aí o Bruno marca então seu primeiro gol na competição. Vai saindo a equipe do Guarani, recuperou a bola no carrinho, mas a sobra ainda fica com o Mendes. Toca do lado ali, no giro, deixou passar, chega até o Eduardo. Eduardo conseguiu evitar a saída. Vem o Adaias, chegou até a linha de fundo, conseguiu fazer o cruzamento, acabou saindo muito fechado. Foi direto pela linha de fundo, só tiro de meta. E o Guarani... João, nós estivemos aqui no Sub-13 e Sub-14, a pressão exercida no ataque, a gente vê que o 15 também está nessa pegada, hein? Fez o gol e pressiona. Exatamente, Marcelo, a equipe do Guarani muito consistente nessa forma de marcação, como você bem disse, desde a categoria Sub-13, uma marcação alta, fazendo pressão já na saída de bola do adversário e trazendo bons resultados. No Sub-14 trouxe uma boa vantagem aí no placar e agora no Sub-15
com menos de 2 minutos já abre o placar também do mesmo jeito. Muita pressão na saída de bola, espremendo, digamos assim, a defesa, buscando o erro do adversário. E vem saindo a equipe do Guarani aqui pelo lado esquerdo. Lateral a seu favor, vem Guide para a cobrança. Guide já toca do lado, tenta ali o domínio o Maxwell. Maxwell já vira ali para o Mendes. Mendes já toca no meio para o Bruno. Tentou o toque na frente, não conseguiu, mas a sobra ainda fica com o Guarani. Começa com o Lenz, o capitão da equipe, faz o giro, começa, vira o jogo, inverte lá pelo lado direito, vem o Adaias. Adaias domina, tem ao seu lado o Eduardo. Tem pedindo mais atrás aqui o Isidoro para começar tudo de novo, mas a bola chega até o Miguel. Inversão de jogo, agora chega até o Isidoro, tentou ali, o Guide tentou evitar a saída, não conseguiu, acabou se atrapalhando os dois jogadores da equipe do Guarani, deixa que eu deixo. E a lateral para a equipe do Valinhos na marca dos 7 minutos desta primeira etapa, o Guarani vai vencendo pelo placar de 1-0. Lateral cobrado, fica com a equipe do Guarani, 2 toques de cabeça, tentou ali, o PC reclama de um possível empurrão, o árbitro manda seguir, agora sim. Não levou vantagem, o empurrão havia acontecido, a primeira falta da equipe do Valinhos na partida. Tenta sair jogando, já sai jogando a equipe do Guarani. Pode falar, João. Vai jogando a equipe do Guarani, vai tocando a bola com o Miguel. Miguel inverte o jogo ali para o Adaias. Adaias volta, começa novamente com o Miguel. Guarani com 1-0 no placar. Vai tomando conta, vai acalmando, vai se segurando e vai avançando agora aqui pelo lado esquerdo. Lançamento feito, tentou o giro ali o Maxwell, ele foi agarrado e a falta anotada, falta clara, né, João? Sem dúvida nenhuma. Exatamente, Marcelo, uma falta fácil de ser anotada aí, digamos assim, né? O jogador da equipe do Valinhos falou, o que você vai correr? Deixa quieto. Abraçou, segurou, falou, aqui não, meu irmão. E quem prepara-se para a cobrança é o camisa 5, Lenzi. Lenzi ajeita, falta perigosa aqui pelo lado esquerdo, vem de pé trocado. São 4 garotos na barreira. O árbitro já posiciona na distância regulamentar. O Messi lá ajeita a barreira para proteger o seu canto direito. Falta muito perigosa e momento expectativa aqui no estádio José de Araújo Sintra. Rapaz, pode ser o nosso ângulo de visão, mas para mim a barreira tá meio torta, não tá não? É, tá meio torta. Tá realmente. Tá pronto ali o Lenzi, o árbitro já posicionado, autorizado, vem Lenzi para cobrança, na cobrança no segundo pau, ninguém passou por 3 jogadores do Guarani, ninguém para desviar essa bola pro fundo da rede, aquela cobrança marota só esperando o desvio, né, João? Pois é, e a equipe do Valinhos ainda deu uma boa brecha com a barreira na posição, uma barreira que em vez de fechar o ângulo do gol, ficou reta, em relação à linha da área, sim, né? Ficou reta e aí facilitou bastante a cobrança. Uma bola perigosa aí, mas o ataque do Guarani não conseguiu aproveitar, mesmo com o seu volume muito grande aí. E vem o Guarani, Maxwell já lançou aqui na direita, da esquerda para o Mendes, tocou no meio, a sobra, tira ali o match, completa a defesa do Valinhos, a bola fica pererecando, volta com o Guide. Guide avança pelo meio, tentou um tapa na frente, mas acabou sendo muito forte. Tenta sair agora a equipe do Valinhos, dá um desafogo para sua defesa. Lançamento feito lá na esquerda, tenta chegar o Igor na cobertura ali. O Miguel manda essa bola pela linha lateral para onde o nariz está apontado e é lateral no seu campo de ataque para a equipe de Valinhos. Quem vai para a cobrança lá é o camisa 11, Luiz Felipe. Marcelo, já é a segunda vez que o Matt sai um pouco estabanado, digamos assim. Acho que ele assistiu o jogo do Corinthians e Grêmio ontem, o feminino, e a gente teve um lance parecido em que a goleira espanou a bola ali e acabou surtindo o gol do Corinthians. É isso mesmo, acabou se atrapalhando lá com a zagueira e complicou. O Corinthians marcou, no momento marcou o segundo gol. Lançamento feito à frente ali, tentou, mas a bola ficou fácil nas mãos do goleiro Daniel, que já sai jogando aqui na esquerda com o Isidoro. Isidoro faz o giro, já toca para o Miguel. Miguel domina, vai avançando lá pelo lado direito, com calma, tranquilidade, sozinho, ergue a cabeça, vai vendo a movimentação dos seus companheiros. E aí ele já tenta o lançamento para o Maxwell. Maxwell tentou o domínio, mas foi muito alto e deu um corte de cabeça. A bola fica no alto ali e acaba chegando até o Guide.
Mendes reclamou de uma falta, mas a bola tá com o Guide. Guide para Maxwell. Não conseguiu o domínio. Melhor para o Léo, que também não quer se complicar. Manda pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani. Já cobrado. Chega até o Lenzi. Lenzi para Guide. Guide domina. Tenta sair. Acaba perdendo, mas recupera na segunda bola a equipe do Guarani, que começa tudo de novo mais atrás com o Isidoro. Isidoro toca do lado para o Miguel. Miguel vai avançando. Já toca ali para o Eduardo para o Mendes, vai tocando bola a equipe do Guarani, vai abrindo essa defesa. Mendes, bela visão para o Bruno, chegou o toque na área e tinha 3 jogadores do Guarani e ninguém avançou de novo, João. A equipe do Valinhos vai dando brecha, hein? Pois é, Marcelo, a equipe do Valinhos dando muita brecha, um passe até que lento, né, podemos dizer assim, a bola passou com muita tranquilidade, mas passou. Não chegou ninguém apertou, ninguém tentou aquele desviozinho mínimo só para dar um susto no match. Foi pela linha de fundo, lá vem a cobrança do tiro de meta. E vem o match para a cobrança do tiro de meta. Ameaçou uma, agora ajeitou de novo a bola, vai ganhando tempo, mas perde pelo placar de 1-0. Lançamento feito, e foi essa bola, tentou desvio no meio, não conseguiu, mas chegou até o Lucas. Vai avançando a equipe do Valinhos com o Davi. Davi já toca lá na esquerda, chega até o Luiz Felipe. Ele faz o giro, começa tudo de novo mais atrás. Tenta sair a equipe do Valinhos, chegar ao seu campo de ataque. Vai tocando. Chegou aí na inversão de jogo para o Lucas Santos. Lucas Santos aqui mais na direita, tentou ali o Diogo, acabou não conseguindo. Melhor para o Mendes. Mendes já toca no meio para o Lenzi. Lenzi inverte o jogo lá na direita. A Daias tem uma avenida. O Luiz Felipe está longe ali na marcação. Ele se aproveita disso. Tem do lado ali o Eduardo. O toque é para ele. Tentou ali e não conseguiu. Luan também perdeu a bola. Recupera a equipe do Valinhos, que agora tenta sair no contra-ataque lá pelo lado esquerdo. Vai avançando a equipe do Valinhos. Chega o Miguel na cobertura. No que acabou adiantando a bola, o camisa 4, o Heitor, que vai ajudando o seu campo de ataque. Ele acabou ganhando o lateral e é ele mesmo que vai para a cobrança do lateral. Prepara-se ali, vê a movimentação dos seus companheiros. Está chegando ali o Pedro Oliveira. Ele fala, vou tentar jogar essa bola mais pra frente, mais lá na área. Tentou ali o Diogo, mas melhor pra zaga do Guarani. Mas a sobra fica com o Lucas Santos. Ganhou o Guarani, tenta fazer o lançamento, fica novamente com a equipe do Valinhos, que joga aqui pela direita. Tem o domínio, faz o cruzamento de primeira, o Lucas Santos afasta a zaga. Para quem fica essa sobra, chega de cabeça, ganhou bem o Guide e vai preparar o lançamento aqui para o Maxwell. Acabou pegando nas costas, conseguiu antecipar o Léo, mas não rifou bem. O Maxwell recupera essa bola. Domina, o Léo em cima dele, ele prefere parar, acalmar e começar tudo de novo com o Isidoro. Isidoro já toca para o Miguel. Miguel com calma, avança, tem espaço. Toca para o Adaias. Adaias volta mais atrás de novo com o Miguel. Já passamos dos 14 minutos deste primeiro tempo. O Guarani vai vencendo pelo placar de 1-0. Isidoro vai tocando a bola, vai jogando, volta com o Miguel. Valinhos não aperta ali, o Guarani vai tocando a bola, tá ganhando por 1-0. E agora tenta chegar, belo toque lá na direita para o Luan, vem a equipe do Guarani, faz o corte, não conseguiu fazer o cruzamento, fica ali com o Luiz Felipe, que tenta o lançamento, acaba batendo no jogador do Guarani e ganha tiro de meta a favor da sua equipe. Pois é, Marcelo, como você disse, o Guarani vem ganhando de 1-0, mas não muda seu sistema de jogo. Marcação alta, pressão no campo do adversário, buscando o erro do adversário. E o Maxwell ali sofrendo um pouquinho com o papel de pivô, ainda não conseguiu fazer um bom giro, mas dando trabalho para a defesa. Bom, também chegou meio pererecando para ele por enquanto também nesses lançamentos que foram feitos, né? Foi mais pelo alto do que pelo chão. Agora sim, chegou no chão, tentou o Maxwell ali, marcação, a briga tá boa ali entre Léo e Maxwell, e agora a falta anotada, só que o Léo levou a pior e o árbitro pediu para esperar um pouquinho para atendimento ao capitão da equipe do Valinhos, o Léo. É que agora daqui a gente consegue perceber uma diferença grande de porte físico, digamos assim, entre o Maxwell e a defesa do Valinhos. Até por isso que o Léo sentiu na dividida. Prepare-se para a cobrança ali, tá o Isidoro, tá o Lenzi também. O árbitro já vai posicionando a sua barreira. A barreira do Valinhos, né? Claro, não é a barreira do árbitro. Eita. 3 garotos na barreira. Quem tá perto da bola ali é o Lenzi. Tudo pronto, já autorizado.
ele toca do lado ali para o camisa 10, o Bruno. O Bruno agora sim para o Adaias. Adaias tentou o cruzamento, quase perdeu o pique ali, conseguiu recuperar, mas chegou 2 na marcação. Agora sim perdeu, tenta sair, recupera o Bruno. Fez o giro, na bola, tá valendo tudo isso. O árbitro faz o sinal, siga lá a pelota. Tenta sair a equipe do Valinhos lá pelo lado esquerdo. Dá um tapa na frente, chega até o Davi. Davi tem o Miguel, chega o Miguel ali, 2 para cima dele, recupera essa equipe do Guarani, mas sai tocando errado. A equipe do Valinhos recupera com o Diogo. Diogo para, toca mais do lado ali para o Pedro Oliveira. O Pedro Oliveira se banando um pouquinho, mas recuperou. Chega mais atrás ali com o Pedro Henrique. Volta para o Pedro Oliveira, que começa o jogo tudo de novo mais atrás com o Vini. Vini faz o corte para cima do Maxwell, toca do lado para o Léo. Léo já dá um tapa na frente, acabou saindo muito forte e fica com a equipe do Guarani, que tenta sair jogando. A bola não houve vantagem e o árbitro entendeu que já havia corrido uma falta para cima do Guide. Como ele não levou vantagem, a falta foi assinalada, a 4ª falta cometida pela equipe de Valinhos aqui na cidade de Amparo. Mendes para o Adaias. Adaias acabou se atrapalhando, ele ficou olhando para os seus companheiros, não viu a bola, ela passou por baixo, deu aquela atrapalhada tradicional, o campo ainda um pouquinho corvalho, escorregadinho, né, João? Exatamente, a bola, esta bola nova, né, essa nova linha da pênalti, a magia é uma bola mais rápida, principalmente no gramado molhado. Ele quis antecipar, estudar a jogada, se preparar, acabou antecipando demais e esquecendo dela. E agora foi anotada a falta contra a equipe do Guarani, a 2ª falta lá pelo lado esquerdo do ataque de Valinhos, vem Lucas Santos para a cobrança. Ajeita, os seus companheiros já vão lá indo para a grande área, vão se posicionando. Ajeitou com muito carinho, vem lance de perigo ali para a equipe, contra a equipe do Guarani. Daniel já pede atenção à sua defesa. Lançamento feito, acabou não pegando bem na bola, mas chega até o Heitor. Heitor tenta o chute ali, só acompanha o Daniel e é tiro de meta a seu favor. Esse que foi o 2º chute da partida, João. Foram 2 chutes, um do Guarani e um do Valinhos, só que o do Guarani entrou. Pois é, mas o Guarani já teve mais possibilidades, não chegou a finalizar, mas já assustou mais vezes ali o match. E o Daniel até agora nem suou o uniforme. Não, um mero espectador dentro do gramado. Vai tocando bola a equipe do Guarani, Miguel inverte o jogo aqui na esquerda com o Isidoro. Isidoro já toca mais à frente para o Guide. Guide faz o corte, volta, começa tudo de novo ali com o Miguel. Miguel, a gente escuta, a gente tá perto aqui, a gente escuta todas as orientações do técnico. O PC vai com ela, e ele foi. Chega até o Mendes, Mendes tenta o lançamento lá pro Maxwell, muito forte, passa por ele só a proteção. Só que houve um desvio ali no momento do cruzamento e por isso é escanteio a favor da equipe do Guarani, o primeiro na partida aqui pelo lado esquerdo. Agradecendo a todos que nos acompanham aqui no chat da TV Guarani. Nosso muito obrigado aos 118 aparelhos conectados. Marcelo, agora eu vou pedir desculpas aí pela imagem, mas estruturalmente existe essa grade e infelizmente a gente não tem muito o que fazer para poder mostrar melhor aí o escanteio. A gente até tentou posicionar a câmera num lugar melhorzinho, mas é o que a gente pode no momento. Cruzamento fechado no primeiro pau, o Léo jogou mais para cima do que para frente, chega o match, só que se complica, volta com a equipe do Guarani, novo cruzamento, no rebu ali o desvio de cabeça, saiu fraco à direita, o match só acompanhou e continua 1-0, João. Guarani vai levando na boa por enquanto. Exatamente, Marcelo. O Guarani vai levando na boa, mas não muda muito seu estilo de marcação, seu estilo de jogo. É pressão alta até aqui. São 20 minutos já de partida. A equipe do Guarani não diminuiu o ritmo, não quis baixar linhas. Mantém a pressão lá em cima, buscando um erro do Valinhos. Enquanto o Valinhos até aqui vem buscando os contra-ataques, lançamentos longos, o que facilita a vida da defesa bugrina. Lançamento feito, a sobra é do Bruno, que tenta o toque, Luan na frente, vai sair no mate, ele chegou com... foi falta, chegou com o pé levantado, João, você pode falar melhor do que eu. E o match será substituído. Não, já pediu a substituição disciplinar. Saiu afoito, né, João? Acabou saindo afoito ali com o pé erguido e acabou atingindo o jogador do Guarani, né? Exatamente, saiu, para mim, olhando aqui rapidamente o primeiro lance, Marcelo, de primeira,
eu tinha achado que o Matt tinha feito essa defesa utilizando as mãos fora da área. E aí já seria a substituição disciplinar de qualquer maneira. Não tinha reparado na situação do pé, mas o jogador do Guarani ali sentindo muito a pancada até aqui. Acabou sentindo ali. E agora o atendimento ao jogador do Guarani, o Luan. E além disso, a falta é perigosa e praticamente um passo da marca do pênalti, né? Pra dentro da área, né, João? Até por isso que eu achei que inicialmente tinha sido com a mão, Marcelo, pelo jeito que o goleiro Matt saiu. Pra mim ele tinha feito o abafa ali já dentro do semicírculo, né? Da meia-lua da área. Pra mim ele tinha feito essa defesa com a mão. Realmente não reparei que houve essa chegada com o pé. Mas aí o Matt já está sendo direcionado ao vestiário, porque infelizmente foi substituído disciplinarmente e aí não fica no banco. E uma curiosidade, João, essa substituição disciplinar conta como uma parada para substituição? Marcelo, eu acredito que não entre como parada, mas se desconta sim uma substituição. Eu vou confirmar no regulamento e trago essa informação daqui a pouquinho. Então tá bom, peguei o João de calça curta agora aqui, que tem os meandros do regulamento, ainda mais categoria até do sub-11 ao sub-15, por causa dessa substituição disciplinar. E tá pronto para entrar, então agora teremos Lucas Pardal no gol da equipe do Valinhos, ele que já se encaminha, o camisa 12 vem a campo ali para substituir o goleiro Matt, que acabou sendo substituído disciplinarmente. E a falta é perigosa ali, na entrada da área. Quem vem para a cobrança? Quem vem para a cobrança ali tá lá o Eduardo, tá lá o Bruno. Ajeita com carinho. O Lucas Pardal aí pede... Tem 2, 4, 6, 7, 6 jogadores, 5 jogadores na barreira e um atrás deitado ali para uma cobrança rasteira. Momento de tensão aqui na cidade de Amparo. É oportunidade para o Guarani ampliar o placar. O árbitro já posiciona, já verifica para não avançar. Vamos ver. Prepara-se a equipe do Guarani. Bruno e Eduardo. Vem o Bruno, rasteiro no canto! Gol! É do Guarani! Bruno! Na marca dos 24 minutos. Ele faz seu segundo gol, ele faz o segundo do Guarani, faz o segundo dele no campeonato, são 2 chutes, 2 gols, vai ter 100% de aproveitamento assim lá na cidade de Amparo, João. Agora, Guarani 2, Valinho 0. Pois é, Marcelo, e aqui como você disse, aqui a gente escuta bastante comissão técnica, pessoal aqui de apoio do Guarani. Estava aqui do lado, a gente estava escutando o pessoal aqui do análise de desempenho. Se chutar do lado da barreira, entra. Dito e feito, mandou no lugar que o pessoal aqui falou. Caixa, carimba o segundo gol da equipe do Guarani. Tenta sair a equipe do Valinhos, tocando lá pelo lado esquerdo. Vai avançando, vai tocando a bola, ganha lateral. Ganha lateral a favor da equipe de Valinhos. Tenta sair jogando. Você já acompanha aí no placar 2-0 para a equipe do Guarani. Lançamento feito à frente. Chega o Adaias mandando lá. Ih, caiu na casa vizinha. Não é uma casa. É algum escritório, alguma coisa, né, João? Ah, não sei, não viu? Dá pra saber. Daqui não dá pra saber, Marcelo, mas foi certinho lá no quintal. Vai ter que alguém lá buscar. Se não tiver um cachorro, já acabou com a bola também, né? Tenta sair a equipe do Valinhos lá pelo lado esquerdo. Domina, tenta ali o Pedro Henrique e vai segunda. Ei, João, tem uma mira ali, já é a segunda bola que cai lá no edifício, ali no terreno do lado. É por isso que no mínimo são 5 que se pede aqui no gramado. São uma na mão de cada gandula, né? Que são aqui para a base são 4 gandulas, né? E temos uma do jogo. E, por enquanto tá dando para levar. Eu já havia sido assinalado o primeiro impedimento da partida, impedimento contra a equipe do Valinhos. Sai jogando a equipe do Guarani lá pelo lado direito. Ele gira,
O Miguel volta aqui com o Isidoro. Isidoro avança, vê a movimentação dos seus companheiros, já toca na frente. O Guarani busca ampliar, não está satisfeito com os 2-0, quer mais gols. Tentou ali o Mendes, acabou perdendo a bola. Tenta sair o Guarani, mas recuperou. Aí o árbitro identificou que houve um toque no braço do jogador do Guarani, o camisa 8, o Mendes, e por isso a infração, a falta foi assinalada. Terceira falta cometida pela equipe do Guarani. Lançamento feito à frente, tentou ali para o Igor, mas ficou fácil nas mãos do goleiro Daniel, que por enquanto ainda vai assistindo a partida, né, João? Exatamente, o Daniel só assistindo a partida até aqui. Como eu disse, nem suou ainda, tem que manter o aquecimento, que daqui a pouco esfria o corpo, né? Exatamente, vai ter que se ligar ali no intervalo, manter um aquecimento mais forte. Lá vai Marcelo. E vem o Guarani, Bruno, faz o lançamento lá na direita, o toque de cabeça, tenta o Mendes, conseguiu chegar a tempo o Luiz Felipe, tenta o toque na frente, tenta sair, mas recupera a equipe do Guarani, e aí a falta foi assinalada, a quarta falta do Guarani, 4-4 em faltas. Pois é, aquela tentativa de chegada do Mendes ali, como houve a chegada do jogador do Valinhos, o árbitro entendeu como tentar dar um pontapé e tentar também é falta, por isso da marcação. Lançamento, cobrança feita, procurando a frente aqui, tentou o domínio da Davi, escapou, mas chega firme aqui o Isidoro, mandando essa bola pela linha lateral. Lateral aqui pelo lado direito, cobrança feita, toque de cabeça, tenta chegar o Pedro Oliveira, o Lenz ali tenta ganhar ali, eram 2 contra 1, o Lenz acabou sofrendo a falta, reclama um pouco com o árbitro, ó, vamos parar, já marquei, não precisa ficar reclamando. É, aquele negócio, o jogador da equipe do Guarani acabou ficando em cima da bola e os outros jogadores do Valinhos tentando a bola de qualquer maneira, e acaba assim tendo a falta, o que gera uma reclamação do jogador do Guarani. Mas como você bem disse, o árbitro falou, viu, você tá sentado em cima da bola e não quer que ninguém dispute, aí fica difícil também, né, meu amigo? Não dá, é futebol. E tenta sair jogando, vem Mendes na entrada da área, tentou o toque aqui para o Maxwell, agora sim, já na área, tentou o corte, mas estava na sobra ali, a zaga conseguiu tirar essa bola. Mas a segunda bola, a sobra, fica com o Guarani. Vem o camisa 5, Lenzi, verte o jogo lá para na direita com o Adaias. Adaias para, tá todo mundo marcado, ele prefere começar tudo de novo, fazer aquele giro para tentar abrir novamente a zaga, a defesa, o sistema defensivo da equipe do Valinhos. Toque na frente para o Eduardo, Eduardo para Lenzi. Lenzi inverte o jogo agora aqui na esquerda para o Guide. Guide se atrapalhou um pouquinho no domínio, conseguiu ganhar, mas na sobra conseguiu evitar, mas fica com Isidoro. Isidoro para Mendes. Mendes chega na firma, tá valendo tudo isso, a bola com Isidoro, Mendes na disputa. Mas levou vantagem a equipe do Valinhos, que sai jogando aqui e acabou se atrapalhando. Ganhou o Mendes, agora é um perde-ganha, fica com o Mendes. Tem o Luan lá na direita, demorou um pouquinho, mas chega até o Bruno. Bruno avança, o toque para o Luan, na linha de fundo, cruzamento rasteiro, Baxão! Gol! É do Guarani! Maxwell, camisa 9, é o centroavante, é o artilheiro, tá na área, na marca dos 29 minutos, você acompanha aí no replay, Maxwell, agora Guarani 3, Valinho 0, Maxwell marca seu primeiro gol e o Guarani vem pra cima, João. Pois é, Marcelo, como a gente vinha dizendo, o Maxwell fazendo o papel de pivô, aquele centroavante forte de segurar a defesa, centroavante tem que estar no lugar, quando surge a oportunidade tem que aproveitar, e foi isso que ele fez. Viu a chance, apareceu, só empurrou para o fundo da rede. Você vai acompanhando no replay aí, e agora enquanto isso está sendo atendido o jogador da equipe do Valinhos, que acabou do lance ali se chocando, um acidente de trabalho, nada, né? Gol legal, né, João? Sem problema nenhum, né? Exatamente, gol legal. Como a gente falou, a diferença de porte físico é razoável entre eles. E agora tivemos a parada para a hidratação. Os jogadores já estão vindo tomar uma água. Ou foi só impressão minha? Não, é só porque o jogador estava atendido, porque estamos com 30 minutos de jogo. Eles aproveitaram para vir tomar uma aguinha. Exatamente, sabe que agora você me botou mais uma dúvida, rapaz, porque eu fui fazer um amistoso esses dias e a orientação que eu tinha recebido foi que no Sub-15 também teria parada para hidratação pela federação.
mas a arbitragem tá tocando, então siga lá a pelota e vamos aí para daqui a pouquinho a finalização desse primeiro tempo. Lembrando que vamos até os 35 minutos de partida. Tá lá no centro do gramado, camisa 21, Davi. Com esse resultado, a equipe do Guarani vai na disputa da liderança, claro, a gente precisa de esperar os resultados dos outros jogos, na verdade do outro jogo da equipe do Rio Branco, né? O Rio Branco que enfrenta fora de casa a equipe do El Shaddai, para ver aí eles que são as duas equipes que venceram na primeira rodada no grupo 6. Agora tenta sair jogando a equipe do Valinhos aqui pelo lado direito, ganha lateral já próximo da área do Guarani. Na cobrança o Lucas Santos tentou ali, acabou melhor a defesa do Guarani, que sai jogando com o Mendes, com o Lenzi, perdão. Lenzi para Adaias. Adaias já tenta o lançamento lá, procurando o Luan novamente, mas foi interceptado. Chega até o Luiz Felipe. Tenta sair jogando a equipe do Valinhos, mas já recupera novamente a equipe do Guarani e já toca Miguel para Isidoro. Isidoro domina, já inverte o jogo aqui na esquerda, mas acaba jogando na fogueira para o Guido. Recuperou ali o Diogo pela equipe do Valinhos. Tocou no meio, o passe saiu forte também. Na fogueira, conseguiu ganhar. Volta para a equipe do Valinhos, vai tocando o Diogo. Mais atrás para o Lucas Santos. Lucas volta para o Diogo. Não conseguiu evitar. Chega o Mendes, faz a proteção. E aí sim é lateral a favor da equipe do Guarani. Na marca dos 32 minutos desta primeira etapa, o Guarani vai vencendo a equipe do Valinhos pelo placar de 3-0. São 2 gols do Bruno e 1 do Maxwell. E um detalhe, né, João? São 4 chutes da equipe do Guarani, 3 na direção do gol e 3 gols. Assim tá bom, né? Assim o técnico gosta, né? E a torcida também. Exatamente, né, Marcelo? A equipe do Guarani bastante efetiva. Como você bem disse, 3 chutes em direção ao gol, 3 gols. O único que não foi é aquelas bolas que passam sorrateiramente, tranquilamente pela frente da meta e ninguém empurra para dar trabalho ao goleiro agora, né, da equipe do Valinhos. O Lucas Pardal. Podemos dizer que a equipe do Guarani está sendo cirúrgica, né? Vai, chuta e faz o gol. Pois é, e mantendo o nível de pressão alta, o tempo todo buscando o erro da defesa da equipe do Valinhos, mesmo com um placar já elástico. Assim, por enquanto, até eu poderia ser o goleiro do Daniel nesse jogo, o goleiro do Guarani. Lançamento, toque, desvio, Maxwell faz a defesa no susto ali, o Lucas Pardal evitando o 4º gol. Agora sim, conseguiu. O desvio acabou saindo fraco, mas bem posicionado. O Lucas faz a defesa, mas o Guarani continua na pressão. Inverte o jogo lá na direita para o Adaias. Adaias domina, Bruno faz a triangulação, volta para o Adaias. No cruzamento, sai muito forte, não saiu não. E ganha o Maxwell, ganhou ali. Domina, protege a bola, tem o Mendes, é para ele. Volta mais atrás ainda com o Guide. Guide no meio para o Lenzi. Lenzi tenta o lançamento, acaba saindo muito forte, direto pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe de Valinhos. E você já acompanha ali os reservas também da equipe do Valinhos no aquecimento, do Guarani também, já se preparando, já que estamos no finalzinho desta primeira etapa, já chegamos na marca dos 34 minutos. Não perca, na mesma live, na sequência, depois do término do Sub-15, teremos o Sub-17 também, entre Guarani e a equipe de Valinhos, os 2 jogos válidos pelos seus respectivos campeonatos, válido pelo grupo 6. E teremos 1 minuto de acréscimo e agora a falta assinalada contra a equipe do Guarani. O jogador do Guarani reclamando, não pus o braço, não fiz isso, não fiz aquilo, mas a decisão final é do árbitro. Ele enxergou ali um bloqueio utilizando o braço e essa foi a anotação. E a gente acompanha aqui, passando perto da gente, os jogadores do Sub-17 da equipe do Valinhos, que estavam prestigiando seus companheiros do Sub-15 e agora já vão se preparar para o jogo na sequência. Lançamento feito à frente, aí deu aquela quicada, mas com atenção, com tranquilidade. Daniel fez firme a defesa, já tenta a ligação direta com o Mendes. No jogo de corpo, ganhou. Tá na cobertura o Lucas Pardal, saiu, antecipou e fez a defesa. Ele já sai jogando aqui na direita. A bola chega até o camisa 14 de Lucas Santos. Lucas Santos é pressionado pelo Guide. Guide ganhou, mas fica com o Léo. Léo já despacha essa bola, tenta ali o Davi e mais uma falta assinalada contra a equipe do Guarani. O árbitro pede para posicionar a bola no local correto.
Marcelo, e essa agora do Daniel foi pra queimar a língua aqui, né? Falei que ele precisava manter o aquecimento, tá ligado no jogo, tá? Tentou um contra-ataque aí muito bom, belo lançamento do goleirão da equipe do Guarani. Goleiro tem que estar pronto pra tudo. E o lançamento é feito à frente. Viu o Daniel ali? Olha o Daniel se atrapalhando um pouquinho, mas conseguiu se recuperar. E agora queima a língua do comentarista também, do narrador, né, João? Exatamente, acabamos de fazer um comentário. Que negócio, não tem jeito, né? A arbitragem goleiro só pode se elogiar no final. Só no final. Quis fazer isso no meio do jogo, hein? E aproveita o senhor Leonardo André Moreira, põe ponto final neste primeiro tempo. De até aqui, Guarani 3, Valinho 0. A torcida aplaude, a torcida gosta. Guarani joga bem, vence e convence. Pessoal, a gente vai para um rápido break, tomar aquela aguinha, fazer aquele pit stop e daqui a pouco nas voltas a gente traz as estatísticas, as informações e tudo do segundo tempo. Fica aí, até já! por ti, na vitória.
verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição.
tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre. Estamos de volta aqui direto do estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. E antes de começar o segundo tempo, João Luiz Della Coleta, os números da primeira etapa. Muito bem, Marcelo, na telinha da TV Guarani. Guarani teve 5 chutes, 4 em direção ao gol, 3 balançaram a rede. Cometeu 6 faltas, teve um escanteio a seu favor e um impedimento contra. Posse de bola de 70%, enquanto a equipe do Valinhos foram 3 chutes, 2 na direção do gol, 5 faltas cometidas, nenhum escanteio a seu favor e um impedimento contra. Posse de bola de apenas 30%. Lembrando que tivemos, né, então, a substituição disciplinar. E você deu aquela olhadinha, né, João? E descobrimos... Pois é, Marcelo, fui atrás do regulamento, fui tirar a dúvida e a dúvida persiste. No regulamento ele só fala que existe a substituição disciplinar para esta categoria do sub-15, mas não fala se considera esta substituição como uma das substituições, é uma das 7 permitidas ou um dos atos permitidos. Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Enquanto a equipe do Valinhos não entra, vou tentar falar com o quarto árbitro. Tá bom. Então vai lá rapidinho, eu tô vendo aqui se houve alguma substituição. Eu já vi que no Guarani não houve. Vou tentar agora descobrir na equipe do Valinhos, porque agora os jogadores fazem um aquecimento antes de entrar e eles se perfilam praticamente, né? Então a gente checa a numeração das equipes. Aparentemente teremos uma substituição. Vai entrar o camisa 18, o Brian, na equipe do Valinhos, mas daqui a pouco a gente confirma para os amigos de casa. Além dos números informados, nós tivemos também uma de substituição disciplinar para o goleiro Matt, né? E os gols assinalados, 2 do Bruno e 1 do Maxwell, e o João já foi rapidinho. Fala aí, João. Muito bem, Marcelo, tirei a dúvida, fui direto na fonte, né? Então vai. Melhor coisa, conta a substituição e o ato. Então já foi uma parada e a equipe do Valinhos pode fazer mais 6 e agora mais 3, porque vão entrar ali o camisa 6, Luca, e o camisa 18, o Brian. Vamos ver daqui a pouco aí se o quarto árbitro vai levantar a placa para indicar quem saiu.
Os jogadores já estão posicionados, o Valinhos vai ficar à sua direita, a equipe do Guarani à sua esquerda, o Maxwell está lá no centro, mas antes teremos que confirmar as substituições para os jogadores entrarem e a equipe do Valinhos ficar com 11 jogadores, evidentemente. Só que como é aquela placa manual, o árbitro demora um pouquinho, né, João? Essa daí ele sofre um pouquinho para fazer, Marcelo, não tem jeito. Mas então agora a equipe do Valinhos só tem mais 2 atos, agora vai executar mais 2. Vão lhe sobrar apenas 4 substituições. Isso, então saiu camisa 7, Diogo, para a entrada do camisa 18, o Brian, a primeira substituição. E muito obrigado ao quarto árbitro que lembrou a equipe aqui atrás da gente, que levantou a placa. E para a entrada do camisa 6, Luca, saiu camisa 14, o Lucas Santos. Muito bem, então são as substituições, agora está tudo pronto, está valendo, começa o segundo tempo de até aqui, Guarani 3, Valinhos 0, Campeonato Paulista da categoria Sub-15, jogo válido pelo grupo 6, é a segunda rodada. Não, então o Guarani com a mesma equipe que terminou o primeiro tempo e confirmando as substituições na equipe do Valinhos, saiu camisa 7 Diogo e o camisa 14 Lucas Santos para a entrada do 18 Brian e o camisa 6 Luca. E como terminou o primeiro tempo, começa o segundo tempo com o Guarani em cima, vindo lá para o campo, seu campo de ataque. Vai tocando a bola com o Mendes. Mendes começa mais atrás, volta mais atrás ali com o Isidoro. Isidoro já toca do lado para o Miguel. Miguel na frente, procurando ali o Mendes, reclama de um empurrão, ele olha pro árbitro, o árbitro falou para ele, siga o jogo. Miguel, recua para o Daniel. Daniel já dá aquele despacho na bola, não quer nem saber do perigo na sua área. Tentou rechaçar, mas a sobra fica com o Guarani ainda. Guide, tenta ali o toque no meio procurando o Eduardo, não conseguiu chegar, foi barrado justamente pelo Brian. Brian tenta o toque mais atrás, tenta o chute mais à frente, mas a sobra ainda fica com o Guarani, agora com o Adaias. Passaram pra gente a correção do nome, muito obrigado ao pessoal da comissão técnica do Guarani. João, não foi um empurrãozinho ali não, João? Eu também tive essa sensação, Marcelo, mas tanto o assistente quanto o árbitro, os dois, nada, siga lá pelota, então siga lá pelota. Se não apitou, não para. E o Adaias, que também é mais conhecido também como capoeira, né, João? Exatamente, a gente recebeu a informação aqui, ó. Lateral aí, falou, ó, garotada chama ele no treino de capoeira. Pode chamar que não tem problema. Então tá bom, e agora o jogo é paralisado, porque tá lá estendido no chão o Pedro Henrique. Tá lá um corpo estendido no chão, a gente gosta de falar essa frase do saudoso Januário de Oliveira. É o camisa 5, Pedro Henrique. Ô Marcelo, e agora para complementar a informação... Diga. Para complementar a informação aí da questão da substituição disciplinar, se conta como ato e também como substituição. Caso o time não tenha mais, fica com um jogador a menos. Aí o jogador acaba sendo expulso. Ah, beleza. E agora teremos o reinício da partida com bola ao chão. Essa era a minha dúvida, que eu lembrava que existia essa possibilidade do time do Sub-15 ficar com um a menos. Até por isso que é bom a gente poder perguntar para quem entende, né? E o Pedro Henrique já voltou ao gramado. E vem a equipe do Guarani, vai tocando a bola. Bruno tentou o Pedro Henrique, a tabela é feita, tentou o toque para o Maxwell. O toque saiu um pouquinho forte, ficou fácil nas mãos do goleiro Lucas Pardal, que já sai jogando aqui na esquerda. Tenta despachar essa bola, o lançamento feito à frente ali com o Davi. A bola chega firme na cobertura, o Miguel já toca para o Adaias. Adaias vai tocando, faz o giro, protege bem a bola, volta mais atrás e começa o jogo com o Isidoro. Isidoro ergue a cabeça, toca do lado para o Miguel, com tranquilidade. A equipe do Guarani vai vencendo pelo placar de 3-0. O Miguel prefere voltar novamente o lance ali com o Miguel. Miguel na frente para o Lenze, tenta sair jogando a equipe do Guarani. Mendes para o Guide. Guide já toca no meio para o Eduardo. Eduardo ergue a cabeça, inverte o jogo agora aqui na direita com o Capoeira. O Capoeira tenta passar ali, houve o desvio, mas ele recuperou, evitou a saída, faz o corte, faz o gingo, já toca mais atrás para o Eduardo. Eduardo no meio para o Bruno, Bruno volta com o Lenze. Lenze para Bruno novamente,
Tenta o toque lá no avanço ali do Guide, mas acabou sendo interceptado e fica com camisa 8, o Pedro Oliveira. Mas recupera a equipe do Guarani. Maxwell curte no meio! Lucas Pardal tirou o doce da boca da criança, no caso, a bola do pé do jogador Luan. Era o 4º gol, João. Pois é, Marcelo, se desenhava aí o 4º gol da equipe do Guarani. E dessa vez o goleiro Pardal não quis arriscar, falou: que essa bola vai passar sozinha? Deixe quieto, melhor atrapalhar ela. E muito obrigado a todos que estão no chat com a gente. Tem gente do Pará, Rio de Janeiro, tem de todo lugar aqui do Brasil, a gente vai acompanhando aos poucos aqui, de Olambra, aqui perto. Muito obrigado a todos que estão com a gente, torcendo aqui pelo Guarani. E falta a galera de Valinhos, mande sua mensagem também aí, mande sua mensagem, coloque compartilhe aí também, já deixe seu like, se inscreva no canal, que também é muito importante. Você acione o sininho, receber todas as notificações das transmissões ao vivo da TV Guarani. Vai descendo o Bugre aqui pelo lado esquerdo, belo toque, tentou o Luan, o cruzamento foi bloqueado. Luan novamente tentou mais atrás, mas aí passou por toda a extensão, não chegou a ninguém. Mas a sobra volta com a equipe do Guarani, tenta fazer o giro, Brian na marcação, fica com a equipe do Guarani ainda, era o Lenzi. Lenzi mais atrás, toca na frente, tenta sair jogando, meio que se atrapalhou ali o Luan, mas foi cutucado, não levou vantagem, cometeu a falta. E já tocou rápido, tentou ali o Adaias, o Capoeira, né? Tentou o cruzamento, foi bloqueado e a bola sai pela linha lateral a favor da equipe do Guarani, já cobrado. Adaias na linha de fundo, faz o cruzamento para trás, consegue afastar, mas a sobra ainda do Guarani, tenta ali o Lenz, o chute cruzado no bate-rebate, tá valendo tudo isso, fica com a equipe do Valinhos, despacha Pedro Henrique, chega até o Davi não consegue o domínio e fica com a equipe do Guarani, que acalma tudo de novo no seu campo de defesa, com o Miguel, o Isidoro já tocando para o Miguel, que avança. A equipe do Guarani quer mais, tá com fome de gol, mas aí a pressa foi mais presente agora no ataque do Guarani, tocou mal a bola nas costas do seu companheiro. Como você mesmo fala, né, Marcelo? A pressa é diferente de velocidade, né? Fugiu a frase. Confundir rapidez com pressa. Exatamente, quis ser rápido demais ali, acabou jogando nas costas do companheiro e se atrapalha o ataque bugrino. Tenta sair jogando a equipe do Valinhos ali no giro, meio aos trancos e barrancos, houve o choque, sente o jogador do Guarani ali, o Adaias, mas o árbitro manda seguir, tenta sair o Valinhos ali com o Igor, mas no rebote a bola fica fácil nos pés do goleiro Daniel, que já sai jogando ali com o Isidoro. Isidoro na frente para o Eduardo. Eduardo recua um pouco para ajudar na organização do ataque do Guarani. Já toca aqui para o Capoeira, Capoeira mais atrás para o Miguel. Miguel para Isidoro. Isidoro vai avançando lá pelo lado esquerdo. Com calma, pede a movimentação dos seus companheiros. Faz aquele gesto que a gente já está acostumado a ver. O Capoeira pediu a bola lá na frente, o lançamento é para ele. Chegou, conseguiu o domínio, mas chegou a marcação também. Tentou passar pelo seu marcador, a bola acabou saindo pela linha lateral, é lateral a favor da equipe do Guarani aqui pelo lado direito. Escanteio, saiu aqui, tá bem naquele trecho... No trecho ali que tá na estrutura ali que a gente não consegue ver direito. Vai o Bruno para a cobrança. Prepara-se o Bruno ali. Tem um jogador da equipe do Valinhos caído aqui na sua intermediária de defesa. E o árbitro pede a presença do departamento médico da equipe do Valinhos. Estamos aguardando o atendimento. Já passamos da marca dos 8 minutos deste segundo tempo. Segue no placar, Guarani 3, Valinhos 0. Estamos no aguardo ali. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Deixar um abraço aqui para a terra do Neto. Rodrigo Bergotto está aqui com a gente também, acompanhando. Neto, que foi um grande ídolo também da equipe do Guarani. E tá difícil ali o negócio com o jogador do Valinhos, hein? O árbitro, o médico ali olha para o banco de reservas. Parece pancada. Aí tá chorando, tá com dor, né, João? Foi no Não, rosto? Ele tá pondo a mão na cabeça ali, o camisa número 21. O Davi. Saindo meio
manquitolando. Meio grog ali, né? Podemos dizer assim. Vamos ver se teremos substituição ou se o Davi consegue retornar para o jogo. Estamos aguardando só a saída para autorização da cobrança de escanteio a favor da equipe do Guarani. Vem Bruno para a cobrança. Bruno, autorizada a cobrança no segundo pau, tentou ali o Lenzi, mas pegou mal na bola, sem direção, meio desequilibrado, direto pela linha de fundo, é só tiro de meta a favor da equipe do Valinhos. E vem Lucas Pardal para a cobrança. Sem pressa também ali. E o Davi vai se encaminhando para o banco de reservas, vai precisar fazer mais uma substituição a equipe do Valinhos. A equipe do Valinhos tentando ganhar um tempinho, porque está com um jogador a menos dentro do gramado. E a substituição já vai ser feita daqui a pouquinho. Já chamou ali lá nos jogadores de reserva. Tenta sair jogando a equipe do Guarani e ganha a lateral. Capoeira, para o Luan, faz o corte no domínio, invadiu a grande área, se atrapalhou um pouquinho, mas ainda fica com ela. Toca para o Bruno no meio, na meia-lua. Belo giro, a falta é falta. Deu pena? Não, falta. A bola foi ali a 10, 15 centímetros da linha da grande área, João. Lance muito, muito perigoso. Quem estava ali era o camisa 8, Mendes. Pois é, Marcelo, o árbitro convicto ali marcou a falta, eu daqui fiquei na dúvida, mas aí eu olhei rapidamente ali pro assistente, ele dando os 2 passinhos aqui, sinalizando bola fora da área, bela marcação aí, e aí uma ótima possibilidade, uma ótima chance para a equipe do Guarani, e vai ser feita a substituição aqui, Marcelo. A quarta substituição, vai entrar o camisa 19, o Kaique, já saiu o camisa 21, o Davi, que realmente não pôde retornar ao campo, que não seja nada de grave, seja mais o susto e a pancada ali, né, João? Exatamente, tomara que seja só o susto mesmo. Ele saiu reclamando um pouco de tontura, fez uns gestos meio que estava atordoado. No profissional ia que o protocolo de concussão, né, João? Depende dos testes também, né? Precisaria ter o médico certificando esse protocolo, se é que foi isso, porque eu não vi o lance. Mas vamos para a cobrança da falta. E é o Bruno na cobrança, de novo no cantinho! Gol! É do Guarani! E ele marca o seu hat-trick na partida, João! É dele, o camisa 10, Bruno! Faz o segundo gol de falta, o terceiro dele na partida, o terceiro dele na competição e assume a artilharia do Guarani. Guarani 4, Valinho 0, João. Pois é, Marcelo, a gente acompanha no replay, belíssima cobrança de falta, mais uma ótima execução aí no cantinho, não deu pro Pardal chegar. Parecia replay do outro gol de falta dele, só que era mais centralizada essa falta. Vai tocando a bola a equipe do Guarani, recupera, quer mais. Capoeira, vai avançando aqui pelo lado direito, gingou 1, gingou 2, 3 em cima dele, chega firme na marcação ali o jogador do Valinhos e manda essa bola para escanteio. Agora a gente entende. Essa é a lateral. Saiu pela lateral? Obrigado, João. Saiu pela lateral, agora a gente entendeu Capoeira, o gingo do rapaz ali, hein, João? Pois é, fazendo jus ao apelido de Capoeira ali, balançou, deixou o adversário para trás, agora sim, escanteio a favor da equipe do Guarani nessa intervenção da defesa do Valinhos. E mais um escanteio, o terceiro, vem ele, Bruno para a cobrança, o artilheiro agora do Guarani no Campeonato Paulista da categoria Sub-15. Ele já faz a gesticulação ali, vai mandar essa bola na área, autorizado, lá no segundo pau, tem 3 jogadores, conseguiu ali, mas aí cabeceou. Foi de olho fechado, para cabecear assim, né, João? A gente até sabe. Não, é que seguiu o manual, cabeceou no chão, tentando fazer a bola pingar, mas falhou na direção, faltou um pouquinho aí de mira, para pelo menos assustar o goleiro Pardal. Só faltou calibrar a direção do gol ali, o posicionamento do gol, mas tudo bem. Tiro de meta a favor da equipe do Valinhos, já batido lá no centro, o Brian ali, mas melhor para o Guide. Na sobra o Léo, no bate-rebate, volta para o Brian, vai o Guide. Mas ganhou ali a equipe do Valinhos, vai descendo com o Luiz Felipe, chega na cobertura e manda essa bola pela linha lateral. Guide se recuperou ali no lance e mandou essa bola pela linha lateral. E vai trocar o Guarani. 2 substituições na equipe do Guarani, entrando camisa 8,
Saindo camisa 8, o Mendes para a saída do camisa 14, o Davi. E vai entrar o Kida, camisa 17, para a entrada do camisa 6, para a saída do camisa 6, o Guidi. Então vamos lá, vamos conferir com calma agora. Sai Mendes, camisa 8, para a entrada do camisa 14, Davi. Sai camisa 6, Guidi, para a entrada do camisa 17, o Kida. Lateral a favor do Guarani, já batido, no bate-rebate, acabou se atrapalhando a equipe do Guarani agora lá pelo lado esquerdo. E o lateral é a favor da equipe de Valinhos. Cobrança feita, chega até o Pedro Henrique. Pedro Henrique na tabela, chegou até o Luiz Felipe, agora no carrinho a falta assinalada e vai receber cartão amarelo o jogador da equipe do Guarani, o camisa 7, Eduardo, cartão merecido, né, João? Merecido, Marcelo, merecido, chegou muito forte aí na disputa e dessa vez aí o árbitro nos ajudou, gritou de longe, 7! Para fazer a anotação e já esta ficou fácil. Já facilita pra gente. Cobrança de falta lá no rebuliço da grande área, nas mãos, com tranquilidade. Daniel, esperto, já sai jogando aqui, Capoeira. Belo lançamento à frente, bela visão, Bruno. Avalinho está aberto, muito forte, muito fechado para o Maxwell. Aí ficou fácil nas mãos do goleiro Lucas Pardal. Perde uma grande chance, perde um contra-ataque aqui a equipe do Guarani agora. Tenta sair jogando, mas recuperou o Bruno. E aí, viu que se atrapalhou, se jogou, pensou. Caiu naquela famosa piscina que existe nos gramados do mundo inteiro. Pois é, e agora uma ótima oportunidade de contra-ataque da equipe do Guarani. Infelizmente, o passe acabou saindo muito fechado, facilitou a vida do goleirão Lucas Pardal. Brian para Luiz Felipe, tenta descer a equipe de Valinhos. Toque do lado para Brian, mas chega o Capoeira ali firme na marcação. Lenze, acabou perdendo, fica ali com o Pedro Oliveira. Começa o jogo mais atrás com o Heitor. Heitor do lado aqui, já manda, despassa essa bola. Na frente, fica com o Capoeira. Capoeira tenta mandar na frente. Houve desvio do Pedro Henrique, mas não conseguiu o domínio. Fica com o Léo. Léo para Pedro Henrique. Pedro Henrique no meio de dois ali, mandou levantar ali o árbitro da partida. Inversão de jogo procurando o Igor. Igor lá pelo lado direito, toca no meio para o Brian. Já passamos os 16 minutos deste segundo tempo. Agora no placar Guarani 4. Valinho 0. Vai tocando Heitor. Heitor já tenta o lançamento à frente para o Brian. Nada a marcar, sobra, fica com o Guarani, que sai jogando. Vai no contra-ataque. O toque na frente para o Maxwell. Tá valendo tudo isso, posição legal, belo toque na frente para o Davi, faz o cruzamento, passa o desvio de cabeça, mas a sobra do Bruno, ajeitou, chute colocado pra fora. A gente tá bem na visão, bem no ângulo aqui, né, João? Ele parou, olhou, mas na hora de dar o tapa na bola, foi muito por cima. Teremos 2 substituições agora na equipe do Valinhos. Saindo camisa 11, entrando camisa 17, a gente já confere direitinho. E saiu entre o 16 e sai o 5, então vamos lá. As substituições na equipe, as 2 últimas substituições na equipe do Valinho. Ah, não, tem mais uma ainda. Sai o camisa 5, Pedro Henrique, para a entrada do camisa 16, Rafael. Sai o camisa 11, Luiz Felipe, para a entrada do camisa 17, Pedro Silva. São as 2 substituições aqui da equipe do Valinhos. Tenta sair jogando novamente a equipe do Valinhos, recuperou a equipe do Guarani. Vai lá, João. Marcelo, e chegou a informação. Diga. O Davi, camisa 21 do Valinhos, ele foi diagnosticado, no caso, né? Ele entrou no protocolo de concussão. Então a substituição dele gera uma substituição extra e um ato extra para a equipe do Valinhos. E também para a equipe do Guarani. O Guarani também. O Guarani agora tem mais 3 paradas, né? Porque já fez uma, agora tem direito a mais 3 e mantém 6 substituições, no caso, né? Que são 7 permitidas, né? Vamos lá. Vai a equipe do Guarani, escanteio lá pelo lado esquerdo, toque mais atrás, busca ampliar o placar. Cruzamento feito na área, se atrapalhou, acabou cabeceando para trás. Mas o impedimento já havia sido assinalado ali, o segundo impedimento da equipe do Guarani na partida. O atacante virou zagueiro e salvou a equipe do Valinhos. Salvou a equipe do Valinhos. E agora... Agora sim, parada para a hidratação. Opa. Agora esquentou, né, João? Agora já são 10 horas, o sol já está um pouquinho mais forte.
Então agora a parada para hidratação para os atletas aqui da categoria Sub-15. E aí então, só complementando a informação, o jogador do Valinhos ele entra no protocolo de concussão. Com isso, a equipe do Valinhos ganha mais uma substituição e um ato. Vamos dizer assim, né? Infelizmente, né? Acabou compensando a substituição disciplinar. E você acompanha aí na telinha, seja um sócio campeão, associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite. Muitas vantagens e ajude o seu clube de coração. Seja um sócio campeão e ajude o Guarani de Campinas a crescer ainda mais, ajudar a base, ajudar o profissional, fazer grandes campanhas. O PC está conversando ali, a equipe de ataque já vai saindo um pouquinho. A equipe de ataque não tem tanto aqui para conversar, né? Porque tá funcionando direitinho, tá indo bem. Ali tá o 9 ali, tá o Maxwell, o Bruno e agora o Kida tá lá junto ali. E aproveitando também, agora sim, a equipe do Guarani já vai retornando ao gramado. Enquanto o técnico da equipe de Valinhos, o Leonardo Pitelli, vai aproveitando até o último instante para colocar a garotada, tentar armar, pelo menos tentar o gol de honra ainda nesta partida. Já estamos com 20 minutos, a paralisação aconteceu entre os 17 e 18, né? É de 2 a 3 minutos, é isso, João? São 3 minutos de parada para hidratação, a parada técnica. As duas equipes já vão retornando ao gramado e daqui a pouco já teremos o reinício da partida de até aqui, Guarani 4, Valinhos 0. Já vai se posicionando ali o Lucas Pardal e o Guarani prepara mais duas substituições aqui. Vem o 15 e o 20. O 15 o Amorim e o 20 o Vitinho. Daqui a pouco a gente já vai sair. Então, para a entrada do 15, o Amorim sai o 7 Eduardo. E para a entrada do Vitinho, sai o camisa 11, o Lua. Então, conferindo saídas do Eduardo e do Vitinho, do Eduardo e do Luan para as entradas do Amorim e do Vitinho. Vem a equipe do Valinhos lá pelo lado direito e agora a falta assinalada e teremos mais um cartão amarelo para a equipe do Guarani. Lá pelo lado direito, agora tem que esperar o jogador virar ali que eu não consegui ver. Camisa 14, é o Davi que recebe seu cartão amarelo. Na marca dos 21 minutos aqui, João. Pois é, Marcelo, chegou atrasado, a bola já não estava em disputa, atinge somente seu adversário e o árbitro rapidamente já apresentou o cartão amarelo. E a falta é lá pelo lado direito, o árbitro avisou, só na cobrança do apito, só é autorizado no apito. Prepara-se ali, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores da equipe do Valinhos dentro da grande área. E Valinhos vem para as suas duas últimas substituições. Foram 6, né? Isso, foram 6. Vai preparar as duas últimas. Autorizada a cobrança. Vem a equipe de Valinhos, cobrando na marca do pênalti. Passou por todo mundo! O chute, belíssimo chute de primeira. Passou ali, mas houve o desvio do Daniel. Escanteio, o primeiro escanteio da partida para a equipe do Valinhos. Pois é, bela finalização do atacante da equipe do Valinhos. E o Daniel, melhor ainda na defesa, mandou a bola para fora. Lá vem a cobrança do escanteio. Cobrança lá pelo lado direito. Vão entrar daqui a pouquinho o Theo, camisa 15, e Paulo, camisa 20 na equipe do Valinhos. Cobrança feita, fechada, Daniel! Daniel, agora que está sendo necessária a sua utilização, tá cumprindo ali, João. Quase gol olímpico. Pois é, o Daniel que não estava tendo trabalho até aqui, agora já duas cobranças aí, duas em cima dele, e ele mostrando serviço, digamos assim. E a substituição vai correr depois da cobrança do escanteio, assim que a bola parar. Vem para a cobrança o camisa 16, Rafael. Cobrança feita no segundo pau, passou por todo mundo, a sobra é com o Bruno, lá pelo lado esquerdo do ataque do Guarani. Lançamento feito à frente para o Vitinho. Vitinho tentou o domínio, mas não conseguiu. Fica com o Brian. Brian tentou escapar, mas o Vitinho recuperou essa bola. Bruno junto dele, quase atrapalhou ali.
Bateu ali, mas houve a falta, uma carga para cima do camisa 20 Vitinho. E agora teremos as duas últimas substituições na equipe de Valinhos. Vamos lá. Agora sim, vamos à substituição. Vai sair o camisa 20, vai entrar o camisa 20 Paulo para a saída do camisa 10 Igor. E vai sair o camisa 8, o Pedro Oliveira, para a entrada do camisa 15, o Theo. São as duas últimas substituições na equipe do Valinhos. E a falta é a favor do Guarani lá pelo lado esquerdo. Prepare-se o lançamento lá na área. Não, ele tocou ali do lado mesmo para o Lenzi. O Lenzi domina, ergue a cabeça, para, gira e volta para o meio de campo. Com calma, com tranquilidade. Toca mais atrás, mais do lado ali para o Miguel. Miguel avança aqui pelo lado direito, volta para o Lenzi. Lenzi ergueu um pouquinho a bola ali, quase se complica. Preferiu voltar e começar com tranquilidade ali para o Isidoro. Isidoro volta para o Miguel. Miguel avança aqui pelo lado direito. Volta no meio com o Lenzi. Lenzi avança ali pelo lado esquerdo agora, já tocou para o Kida. Kida mais lá na frente, tentou ali o Davi, o cruzamento. Foi bloqueado, a sobra ainda fica no bate-rebate, acaba ficando nas mãos do goleiro Lucas Pardal da equipe do Valinhos. E ele já manda a sua equipe lá pra frente, vai rifar essa bola, é o que ele faz. Manda pro seu campo de ataque, tenta o desvio de cabeça ali, foi meio atabalhoado o jogador do Guarani, na sobra continua com eles e fica com o Miguel. Miguel mais à frente, toca ali para o Amorim. Amorim para, volta com o Miguel. Miguel toca do lado, para o Lenzi. Lenzi avança. Não tem pressa, já passamos dos 25 minutos. O Guarani vence por 4-0 a equipe do Valinhos. Pelo jogo válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Bruno, atrás para o Miguel. Vai girando essa bola, tentando abrir a equipe o sistema defensivo do Valinhos está fechadinho. Isidoro. Para o Amorim, Amorim para Bruno, tentou o toque de primeira ali na frente, a tabela feita, chega, passou, o toque foi um pouquinho atrás nas costas do Bruno, e a sobra fica com a equipe do Valinhos, que tenta puxar o contra-ataque aqui pelo lado esquerdo, a bola chega até o Pedro Silva, e aí houve a carga, e teremos mais um cartão amarelo, agora para o camisa 15, Amorim da equipe do Guarani. João, curiosidade, foram 3 faltas do Guarani nesse segundo tempo, as 3 com cartão. Pois é, o árbitro falou, tentou uma, tentou 2, na terceira não tem o que fazer, vou ter que te amarelar. E amarelou ali, terceiro cartão amarelo da equipe do Valinhos, lançamento feito ali na cobrança. O Theo, lembrando que cartões amarelos e vermelhos também fazem parte do critério de desempate, né? Então tem que tomar cuidado também com relação a isso. Não, no grupo não faz pode não fazer tanta diferença, mas na classificação geral, lembrando que continuam as campanhas, a primeira fase e a segunda fase serão grupos, depois no mata-mata vai ser pelo ranqueamento geral, e aí vai contando todas as campanhas, tanto da primeira fase quanto da segunda fase, e assim por diante. E agora o jogador do Valinhos caído ali, está sendo atendido, é o Léo, o capitão da equipe, vai se levantando, mas como houve o atendimento, ele vai precisar ser retirado do gramado e esperar autorização. Tem um jogador do Valinhos aqui aquecendo, mas nas minhas contas aqui já houve todas as substituições, que é só para manter o aquecimento mesmo. Estamos no aguardo ali, agora sim, reinício da partida com bola ao chão a favor da equipe do Guarani. O árbitro pede para o jogador ali, o camisa 19, o Kaique, ficar a 4 metros de distância, que é a distância regulamentar na disputa de bola ao chão. E vai tocando no lance de bola ao chão, né? Não é disputa, né? Vem avançando a equipe do Guarani. Vitinho, tocou do lado para o Capoeira. Cruzamento feito, foi bloqueado. A bola sobra com o Guarani ainda. Tentou o Capoeira, mas não conseguiu o domínio. Acabou saindo com bola e tudo. A bola é o lateral a favor da equipe do Guarani. Obrigado, João, do Valinhos, acabei atrapalhando aqui. E agora, o árbitro pede para ele retornar, ele estava avançando ali, o camisa 6, o Luca, ele não, vai mais para trás ali o posicionamento. A bola fica com a equipe do Guarani, que sai jogando, recupera o Lenzi e volta com o Isidoro.
E teremos mais substituições aqui na equipe do Guarani daqui a pouquinho. PC vai colocando os seus jogadores para entrar no ritmo de partida, ter a famosa minutagem para quando for necessário, né, João? Exatamente, Marcelo. Vai aproveitando, falta um pouco tempo aí, cerca de 8 a 9 minutos aí de partida. Então ele vai aproveitar e vai dar minutagem pra galera que tava aquecendo até agora ali no fundo do campo. E vem a equipe do Guarani, Capoeira, 2 em cima dele. Ninguém chega pra ajudar, ele consegue proteger bem a bola. Ele volta mais atrás. Ninguém avisou o ladrão ali, tentou chegar, conseguiu evitar a saída. Era o Kaique ali e acabou saindo com bola e tudo. E agora temos 4 substituições na equipe do Guarani. Que legal. Vamos lá, vai. O 19... Vamos pegar as substituições aqui. Sai o 9, entra o 19. Isso, essa eu peguei já. Sai o 10, entra o 16. Já peguei também. Agora vamos esperar ele fazer a substituição da placa ali. O 18 vai entrar e também o 13. O 13. Vamos lá, ele tá fazendo a alteração da placa ali. Só aguardando aqui pra gente pegar direitinho. Sai o 3, entra o 14 e sai o 2 para a entrada do 18. Não, é o 13. No 14 já entrou. E o 2 no 18. Saiu o 3 para entrar o 13 e saiu o 2 para entrar o 18. Essas duas últimas, né, João? Exatamente. Então vamos lá. Saiu o 3, Miguel, para a entrada do 13, beleza. Saiu o 10, Bruno, para a entrada do camisa número 16, o Juan. Saiu o 2, o Capoeira, para a entrada do Felipe Lopes. E a última substituição aqui, saiu o camisa 9, o Maxwell, para a entrada do camisa 19, o Levino. Ufa, isso é para matar narrador, comentarista, repórter, cinegrafista, operador de caractere, é para operar todo mundo aqui, João. E a bola saiu aqui, teremos o início da partida, mais uma bola, lateral a favor da equipe do Guarani. Já chegamos na marca dos 31 minutos desta segunda etapa. No placar, Guarani 4, Valinho 0, com 3 gols de Bruno, hat-trick da partida. Vai tocando a equipe do Guarani, toque mais à frente. Tenta ali, protege bem a bola. Vitinho, tocou ali para o Amorim. Amorim gira o jogo aqui agora para o Felipe Lopes, que entrou. Tentou o toque ali, foi interceptado. Fica com a equipe do Valinhos, que tenta sair jogando ali com camisa 17, o Pedro Silva, e a falta anotada. Dessa vez sem cartão. Primeira falta do Guarani no segundo tempo, sem a necessidade do cartão, e agora o jogador do Valinhos ficou sentindo ali, mas já vai se levantando. Vem para a cobrança o Heitor. O árbitro já autorizou a cobrança. Falou, pode jogar. O Heitor espera a movimentação dos seus companheiros para poder ter uma opção de ataque. Lançamento feito ali na entrada da grande área, o desvio de cabeça do Beleza. A sobra fica com o Guarani, que tenta sair jogando. Quase se atrapalhou ali o Kida, mas conseguiu chegar até o Lenzi. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, recuperou ali o Paulo. No bate-rebate, a bola fica com a equipe do Valinhos, pois o último toque foi do camisa 14, o Davi. Vem Léo para a cobrança. Léo espera a movimentação dos seus companheiros. Jogou mais à frente. No bate-rebate, a sobra volta com a equipe do Guarani. Lenzi conseguiu ganhar. O último toque foi ali do jogador Paulo. E o lateral a favor da equipe do Guarani, lá pelo lado esquerdo do seu campo. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Guarani. Já deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber todas as notificações das transmissões ao vivo da TV Guarani. Lançamento feito à frente, o Daniel não quer nem saber e manda essa bola para longe, acabou mandando pela linha lateral, é lateral a favor da equipe do Valinhos, vai o Léo para a cobrança. Marcelo, o Daniel falou que já fiz meus 2 milagres, não venha mais nada, mandou essa bola para longe, falou, não quero saber de confusão aqui na minha área. E o lançamento é feito à frente, chega o Lucas Pardal na cobertura como líbero e despacha essa bola. Ganha um Amorim, toque na frente, tenta chegar a equipe do Guarani nesse finalzinho, o toque foi feito, tá valendo? Não, não tá valendo, o impedimento foi assinalado,
contra a equipe do Guarani, e o senhor William Marcos do Prado é ovacionado pela torcida do Guarani, João. Você nunca escutou isso, né, João? Não, quase nada. Esse clamor da torcida Agora foi bonito, existe em todo lugar. Agora foi bonito, hein? Clamor da torcida. Fala chique. Esse é o João Luiz de la Coleta. Tenta sair jogando a equipe do Guarani. Vinho Valinhos recuperou a equipe do Guarani, que tenta puxar o contrato. Foi puxado pela camisa, tá valendo tudo isso? O árbitro não deu cartão? Tá bom. Ele não entendeu como uma possibilidade de ataque promissor, né, Marcelo? Bola muito longe, ainda no campo defensivo. Puxar de camisa é só falta nesse tipo de situação. É que foi meio assintoso, por isso que eu ainda achava que... Mas enfim, como você falou, tava no meio de campo, não valia nada. Tenta sair o Brian ali, agora foi atropelado e vai receber cartão o jogador do Guarani, o camisa 5, o capitão, o Lenzi. Pois é, passou do ponto aí o Lenzi, exagerou nessa chegada. Por mais que seu companheiro tenha sido puxado a camisa, não tinha necessidade dessa intensidade toda, e teremos 3 minutos de acréscimo, Marcelo. O senhor Lucas de Paula Leandro já ergueu a placa aqui, teremos 3 minutos. E agradecer aí ao quarto árbitro, que ajuda muito o pessoal da transmissão, indicando, né? Porque a gente pega um pessoal que fica na placa ali que não colabora, né, João? Aí fica difícil. Pois é, fui lá falar com ele, falou, tá tendo transmissão e tal, ele já se ligou e mandou informação, tá virando a placa, tá ajudando bastante a gente. Muito legal. Obrigado aí a toda a equipe de arbitragem auxiliando também a transmissão aqui da TV Guarani. O Brian foi atendido, mas como houve a apresentação do cartão, ele não precisa ser retirado do gramado. E quem vem para a cobrança da falta é o camisa 15, o Theo. Mãozinha na cintura, concentrado. Seus companheiros vão se posicionando na entrada da grande área. O árbitro espera ali para ter autorização. Uma bola entrou no gramado, o Gandula já foi lá retirar. A Gandula foi retirar lá. Vem o Theo. Deu a bicuda lá para frente. O Daniel ficou no meio do caminho, mas afastou a zaga do Guarani. Para quem fica a bola, o Theo novamente. O toque na frente, tenta sair jogando o Luca. Arriscou o chute cruzado. O Daniel, esperto ali, se posicionou o quê? Fechar minhas perninhas aqui, ajeitar minhas mãos e nada de perigo, e fez a defesa. E já sai jogando a equipe do Guarani aqui pelo lado direito. A bola fica com o Amorim. Amorim já toca no meio. O Guarani avança, já chegamos aos 36 minutos, vamos até os 38 minutos desta segunda etapa. Amorim, toca do lado aqui para o Beleza. Beleza tenta o toque, não conseguiu, foi interceptado e tenta puxar o contra-ataque o Pedro Silva. Um toque na frente ali procurando o Brian, acabou sendo muito forte, era o Kaique que estava ali, mas ganha lateral porque o Amorim mandou essa bola pela linha lateral, estava pressionado pelo Kaique. Vem para a cobrança o Luca. Luca pede a movimentação, já chegou, tocou para o Pedro Silva. Luca novamente, tenta avançar. Paulo, acabou perdendo, tem a bola, fica com o Guarani agora. Perdeu a oportunidade de puxar o contra-ataque, preferiu parar e começar tudo de novo. O Amorim e toca mais atrás. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, lá pelo meio. Bola volta com o Amorim, aqui pelo lado direito agora, um toque mais à frente, faz o giro, aqui na direita para o 18, Felipe Lopes. Chegou, Felipe Lopes, tenta o cruzamento no meio, na marca do pênalti, tenta o domínio ali o Vitinho, na sobra o chute! A bola passa raspando a trave direita do goleiro Lucas Pardal. Assustou a bola, passou lambendo ali o poste do lado direito, mas foi pra fora, segue 4-0 Guarani, João. Pois é, dessa vez o Pardal só ficou olhando, literalmente tirou, defendeu com os olhos e aí no chutão encerra a partida, Marcelo. O senhor Leandro André Moreira põe ponto final na partida da categoria Sub-15. Guarani 4, Valinho 0. João Luiz, seus comentários. Muito bem, a equipe do Guarani, como a gente vinha dizendo, né, Marcelo? A gente acompanhou o Sub-13, acompanhou o Sub-14. A gente viu que esta forma de disputa da equipe do Guarani já vem da base, e dessa mesma maneira foi feito hoje, pressionando o tempo todo,
impossibilitando aí, dificultando muito a saída do adversário, não deixando que a equipe visitante tenha uma certa, como que a gente pode falar? Uma certa tranquilidade em jogar. Pressão o tempo todo, pressão alta, sempre buscando erro, e com isso consegue um grande placar aqui, com dois belíssimos gols de falta do Bruno. E vamos aos números finais da partida. A equipe do Guarani, 10 chutes, 5 na direção do gol, cometeu 11 faltas, teve 4 escanteios a seu favor, 3 impedimentos assinalados contra, 68% de posse de bola, 4 advertências. A equipe do Valinhos foram 5 chutes, 3 na direção do gol, cometeu 9 faltas, 2 escanteios a seu favor e 1 impedimento assinalado contra. Uma advertência, que foi a substituição disciplinar do goleiro Matt. A equipe do Guarani, os gols, 3 do Bruno e 1 do Maxwell. O Guarani chega a 6 pontos no grupo 6, aí vai depender, lógico, do resultado do Rio Branco para sabermos a classificação, o posicionamento no final da rodada. João. Exatamente, é parabenizar a equipe, como que a gente pode falar, a organização interna, né, a diretoria do Guarani, que disponibilizou gandulas, mulheres gandulas aqui, né, aqui no José de Araújo Sintra. Eu só lembrei do Sintra. No José de Araújo Sintra, e as meninas dando bastante velocidade, fazendo a reposição de bola sem grandes problemas em todo o contorno do estádio, tirando as duas que foram para lá dentro da casa, que alguém deve ter ido buscar. E o senhor Leonardo André Moreira? Foi bem, foi tranquila, a partida foi relativamente sossegada, teve um número de faltas até não tão grande, não tão chamativo assim. Para mim, os cartões todos muito bem aplicados. Como eu falei na substituição disciplinar, a primeiro momento tinha visto somente, para mim tinha sido um toque de mão do goleiro fora da área, mas depois houve a chegada, a gente viu aqui, substituição disciplinar indiscutível, e as chegadas, os cartões, as advertências à equipe do Guarani também, sem muito o que ponderar. Muito bem, a gente vai colocando um ponto final na categoria Sub-15, mas você não sai daí. Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, um break, tomar uma aguinha e preparar tudo aqui, os caracteres para a categoria Sub-17, Guarani e Valinhos. Não saia daí, a gente volta já. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.
devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do
vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira
verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde. Estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo, e agora para a categoria Sub-17. A equipe do Guarani, que é líder do grupo 6 com 3 pontos ganhos, foi a única que venceu no grupo. Venceu a equipe do Paulinense por 4-0 fora de casa, enquanto o Valinhos empatou em casa por 0-0 no El Shaddai. A equipe do Guarani, que é a quarta colocada na classificação geral, enquanto o Valinhos é a 42ª e é a terceira melhor quarta colocada, só que se classificam-se os dois melhores quartos colocados. Lógico que só foi a primeira rodada, tem muito campeonato pela frente. E vamos pegar o bom dia dele novamente aqui comigo, o polivalente João Luiz Della Coleta. Bom dia, João. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui pela TV Guarani. Mais uma disputa agora, estreia nas telinhas, né, de 2026 da equipe Sub-17. É, a equipe do Guarani que tem
Todos marcaram um gol, cada um marcou um na vitória de 4-0. Estou pegando aqui a informação. O Cauê marcou um, o Dreger marcou um, o Salmistraro também marcou um e o Luca Botelho que marcou um. O Botelho também está, só o Salmistraro que não está hoje nos relacionados da equipe do Guarani. Já pelo lado do Valinhos empatou 0-0, então ninguém marcou gol por enquanto ainda na competição. Rapaz, eu tô pra falar pra você, já desde do Sub-15, que teve um jogador da equipe do Guarani, pensei cá comigo, ele gastou o pote de gel, agora acabou ele entrar um do Sub-17 ali, rapaz, tá até brilhando a cabeça do cidadão de tanto gel que ele passou. Era o Amorim, camisa 15. Exatamente, foi o Amorim, entrou, eu fiquei olhando, falei, mas esse reflexo que eu tô vendo aqui, parei pra prestar atenção, não, cabelo. Eu não vou falar que é brilhantina, porque é capaz deles nem saberem o que é isso, mas... Não, brilhantina não. Brilhantina... até me surpreende você saber, né? Brilhantina não é da sua época ainda. Não é da minha, mas é do meu pai, né? Ah, bom, do seu pai sim. Ele usou por pouco tempo? Usou por pouco tempo, mas... Você chegou a ter oportunidade? Não tinha, né? Oportunidade, não tinha como, né, João? E agora vocês acompanham aí na telinha da TV Guarani o protocolo da Federação Paulista de Futebol. As duas equipes vão entrando, a equipe do Valinhos com seu uniforme amarelo em detalhes em verde e agora o Sub-17 vem com o seu uniforme todo verde com pequenos detalhes em branco, principalmente da patrocinadora. E na frente, comandando a equipe de arbitragem. Vamos se preparando ali para o perfilamento no centro do gramado para daqui a pouco termos a execução do hino nacional brasileiro. Muito bem, essa foi a execução do hino nacional brasileiro e vamos saber quem faz parte do espetáculo na categoria Sub-17, começando com a equipe da casa, o Guarani, do técnico Marcos Paulo, na telinha aí da TV Guarani, que vem a campo com 1 Wenzon, 2 Thiago, 3 Guilherme, 4 Cauê, 5 Miguel. Houve uma alteração aí nos capitães. Quem é o capitão da equipe do Guarani é o camisa 1, o Wenzon. 5 Miguel, 6 D'Amato, 7 Zanotto, 8 Maroto, 9 Dreger, 10 Cauã Jabes e 11 Harley. Essa é a equipe do Guarani de Campinas. E agora, vamos lá, na telinha da TV Guarani, a equipe do Valinhos, do técnico Rodrigo de Oliveira, que vem a campo com 1 Felipe Alves, 2 João Garcia, 3 Gabriel Bessa, 4 Felipinho, capitão da equipe, 5 Caio Zara, 6 Noleto, 7 Pedro Miguel, 8 Matheus Martim, 9 Vitor Hugo, 10 Arthur Meira, 11 Daniel Costa, essa é a equipe do Valinhos, e João Luiz de la Coleta.
como vem a equipe de arbitragem. Muito bem, a arbitragem agora fica a cargo do Lucas de Paula Leandro, auxiliado por João Pedro Feijó e William Marcos do Prado. Quarto árbitro, Leonardo André Moreira. Vem aqui, muito bem. O pessoal está passando aqui, o nome do jogador do Valinhos, o 11, é Daniel Moraes, que foi passado aqui pela equipe do... Do jeito que a gente recebe na escalação ali, eles mandaram o protocolo da federação, a súmula da federação, tem lá o lugar do apelido. Lá eles colocam, tava Daniel... O Daniel aqui agora, porque acabei riscando. Mas o pessoal, a torcida aqui avisou que é mais conhecido como Daniel Moraes. Muito bem, já está tudo pronto. O toss já foi realizado. O Guarani vai ficar à sua direita, a equipe do Valinhos à sua esquerda. E quem dará o pontapé inicial será a equipe do Valinhos, assim como foi na categoria sub-15. Superstição, será? Para uma nova vitória da equipe do Guarani. E você que faz parte, venha com a gente aqui na TV Guarani, João. Marcelão, eu posso falar para você que quando eu ouvi o sorteio, o goleiro da equipe do Guarani foi quem saiu vencedor. Eu tava de olho aqui, ele olhou para o céu 1, 2, 3 vezes e falou, quero começar desse lado. Acho que é um pouco por causa do sol. Olhando aqui a sombra dos jogadores, aparentemente o sol está no rosto do goleiro nesse momento. Aí pro segundo tempo ele falou, não, pro segundo vou estar um pouco mais cansado, melhor o sol na costa, né? Porque aí tem a facilidade de visualização. É isso aí. E temos início o jogo. Valinhos já sai tocando a bola. É o início da segunda rodada. É a estreia do Guarani jogando em casa, junto da sua torcida, próximo aqui, junto aos seus familiares, amigos, todos aqui, torcedores do Guarani na região, na cidade aqui de Amparo. E já temos o primeiro lateral a favor da equipe do Valinhos. Vem ali o João Garcia para a cobrança. Já toca na frente para Vitor Hugo. Na disputa de bola ali, um bololô ali no meio. Recupera a equipe do Guarani que vem para cima. Num contra-ataque. Já desce lá pelo lado direito. Thiago avança. Tem na marcação o Arthur Meira. Ele prefere voltar mais atrás, começa tudo de novo a equipe do Guarani e chega até o camisa 4, Cauê. Cauê já dá um tapa de primeira para o D'Amato. D'Amato conseguiu evitar a saída aqui pela linha lateral. Vai avançando, vai chegando, passou pelo segundo, tocou na frente para o Jabes. Jabes tentou o cruzamento de primeira, se atrapalhou o goleiro. No que catou, deu o kick. Ele tentou dar uma de migué ali, João. Tentar enganar a arbitragem, mas o assistente número 2, o senhor William Marcos, estava de olho. Pois é, vai que ele não tá na linha, né? Dava pra ter aproveitado, mas o William em cima lá visualizou essa escapada da bola aí, já sinalizou o escanteio e lá vem a cobrança. Autorizada a cobrança feita no segundo pau fechado! Rapaz, eu tava pronto para gritar gol aqui, Olímpico. A bola passando raspando, mas houve o desvio do goleiro Felipe Alves. E agora é o escanteio lá pelo lado direito. Vai para a cobrança o D'Amato. Pois é, aí o goleiro salvou. No último segundo ele deu um totozinho e conseguiu livrar o gol olímpico aí da equipe do Guarani. E agora o reserva aqui do Valinhos vem pegando a bola. Lançamento feito no segundo pau, desvio no meio, bate, rebate. Novo escanteio, a pressão do Guarani nesse início aí. E agora o árbitro pede para esperar para conversar com a galera ali no meio que tá aquele empurra. Aquele abraço e me leva para casa. É isso aí. Eu tô tentando lembrar essa frase. Autorizada a cobrança do escanteio. Feito, fechado de novo, desvio de cabeça. Rapaz. 2 pra cá e 2 pra lá, João. É pra calibrar o pé aí do pessoal do Guarani. Vamos, pessoal, uma chance. Não deu? Vai pra segunda tentativa aí. E dos dois lados. Desse lado era o camisa 11, o Harley que bate, lá é o camisa 6, o D'Amato. Vem o D'Amato, autorizar a cobrança, fechado na pequena área, o desvio de cabeça, tirou em cima da linha, no rebote pra fora! 2
mais grandes lances da equipe do Guarani nesse início de partida com 3 minutos de jogo. Quase chega o Guarani na pressão, João. Pois é, como a gente veio falando, o árbitro deu uma chance, deu duas, a defesa da equipe do Valinhos também, né, possibilitou as chegadas da equipe do Guarani com os escanteios e na última tentativa, cara a cara com o gol, acabou pegando muito embaixo da bola, ela subiu demais. E já reiniciada a partida e o Guarani já com a posse de bola novamente. Já recuperou na pressão novamente. Dessa equipe do Guarani vem o Harley. Aqui pelo lado esquerdo, D'Amato com ela na entrada da grande área. Tentou devolver para o Harley. Cabo e toque saiu fraco e o Harley já estava mais avançado. Mas recupera a equipe do Guarani ali no meio com o Miguel. Miguel já toca lá na direita. Fica com o Thiago. O Guarani pressiona. Valinhos fechadinho. O Miguel volta mais atrás, começa de novo com o Cauê. Cauê para o Guilherme. Guilherme avança, já toca de novo para o Miguel. Miguel para o Cauê. Cauê aqui na esquerda para o D'Amato. E a torcida vem chegando. Uma manhã de sábado muito agradável, muito gostosa aqui na cidade de Amparo. Vai descendo com o Guilherme, tentou o lançamento à frente, a bola vai passando, a proteção do Felipinho, o capitão da equipe, e é só tiro de meta para acalmar os ânimos, João. Marcelo, agora a pergunta que não quer calar. Os pais do Harley gostam de moto ou de astronomia? Boa, João, boa. Tiro de meta. Se os pais do Harley estiverem acompanhando aqui a nossa transmissão, manda sua mensagem aqui na TV Guarani, no chat da TV Guarani. Estamos aqui à disposição. Felipe Alves, mandando o chutão lá pra frente. Quem ganha de cabeça é o Harley. Já toca ali para o Jabes. Jabes já dá um lençolzinho, já toca no meio. Avança o Guarani com o Maroto. Acabou sendo interceptado. Recupera ali o Miguel. Miguel ganhou na disputa de bola. Manda seguir. Vem o Thiago lá pelo lado direito. Dá um tapa na frente. Chega até o Maroto. Volta. Recupera a equipe do Valinhos, que tenta sair jogando, tenta desafogar um pouco sua defesa. Mas não dá espaço. A equipe do Guarani não deixa Valinhos respirar. Já recupera e começa tudo de novo aqui mais atrás com o Cauê. Cauê para D'Amato. D'Amato volta, toca para o Cauê. Agora o Guarani toca a bola, tentando abrir o sistema defensivo da equipe de Valinhos. Lá na direita com o Thiago. Thiago volta mais atrás com o Guilherme, perdão. Guilherme para o Cauê. Cauê aqui na esquerda para o D'Amato. D'Amato dois em cima dele, ele vai jogando pro meio, já volta com o Miguel ali no meio. Um toquezinho na frente procurando o Maroto, mas não conseguiu. Mas na recuperação já recua e começa tudo de novo ali. O camisa 2 Thiago para o goleiro Wenzon. O Wenzon já toca ali para o Cauê. Cauê avança, toca no meio para o Miguel. Miguel avança, lá na direita para o Thiago. Guarani com muita tranquilidade, com muita calma. Volta mais atrás e começa com o Cauê. Cauê já toca no meio para o Maroto. Lembrando que na categoria sub-17 são 2 tempos de 40 minutos. E aí cartão é válido normal. E já vem a equipe do Guarani. Tentou ali o D'Amato na cobertura. Firme o Thiago mandando essa bola pela linha de fundo. É escanteio. E o Guarani na pressão, João, do sub-13 ao sub-17 é o mesmo padrão de jogo. Pois é, a gente vê um trabalho... como que a gente pode dizer, Marcelo? Homogêneo. Me fugiu. Isso, muito homogêneo das comissões técnicas do Sub-13 até o Sub-17. O cobrança feita aqui, chega no cruzamento no segundo pau, tentou ali, mas ninguém conseguiu completar essa bola, vai direto pela linha de fundo, a pressão é grande no Guarani. Você chegou a acompanhar o Sub-11 e Sub-12, né, João? Eu não cheguei a acompanhar ainda, mas seguiu mais ou menos esse padrão, eu não cheguei a ver o jogo. Segue mais ou menos o mesmo padrão, Marcelo, é que a categoria 11 e 12, como que a gente pode falar? Não é disciplinarmente, taticamente, eles têm um pouco mais... Puxa, estão aprendendo ainda. Exatamente, é um pouco mais tática. Eles já têm um posicionamento tático e tudo, mas a obediência tática não é tão forte quanto nas categorias maiores. Aí que o sub-11 e 12... ainda, por mais que eles guardem posição, isso em todas as equipes, tá? Por mais que eles guardem posição, ainda tem muito aquele espírito da brincadeira. De correr atrás da bola, de só né? correr atrás da bola, de brincar, de buscar. Não tem tanto esse ímpeto de marcação, de competição tão forte. E vem a equipe do Guarani, Jabes, vai pedalando, invadiu a grande área, linha de fundo, o chute cruzado, sobrou!
Gol! É do centroavante, é do artilheiro, é dele, Dreger, camisa 9, na marca dos 8 minutos. Ele abre o placar aqui na cidade de Amparo, faz seu segundo gol na competição e vai deixando o Guarani mais líder do que nunca no grupo 6. No placar, Guarani 1, Valinho 0, João, carimba! Carimba, Marcelo, carimba o gol do Dreger. O autor aí do primeiro gol da equipe. Olha o chutão. Tentou o chute, pegar ali o Enzo de surpresa, mas foi pra fora. O Enzo, o câmera, todo mundo. Todo mundo, até eu, porque se eu não te falar, tivesse falado. Mas voltando ao comentário, vida de centroavante, né? O Dreger bem posicionado, só esperando o melhor momento, surgiu a oportunidade e não desperdiçou. Dreger aí, o camisa 9 da equipe do Guarani. O Guarani vai tocando a bola e o que a gente viu do 13 ao 17, a gente falou da obediência tática homogênea, o padrão de jogo, né, João? E todos os jogos que eu acompanhei do 13 ao 17, gols no início da partida que quebram o sistema defensivo, a opção tática das equipes adversárias, né? Isso é um detalhe muito importante também. Pois é, né, Marcela? Que ela surpreende o adversário que fica, vamos dizer assim, poxa, tudo que foi combinado tem que mudar aí com 5, 10 minutos de jogo, porque já leva um gol relâmpago. E o Caio Zara vai para a cobrança do escanteio, o primeiro escanteio a favor da equipe de Valinhos, lá pelo lado esquerdo, já autorizado, faz a indicação da jogada. Caio lá no segundo pau, tentou desvio ali, não conseguiu de cabeça, tentou o chute ali, o Bessa, mas acabou jogando pro alto, sem direção, acabou saindo pela linha de fundo com bola e tudo. Tiro de meta já batido, vem a equipe do Guarani aqui pelo lado esquerdo, vai avançando o Jabes, tocou, inverteu o jogo lá na direita, recebe a equipe do Guarani, vai avançando, já invadiu a grande área o Zanotto. Zanotto já toca no meio para o Jabes, tentou a devolução, tentou ali o Dreger, mas ali chegou marcado por 2, mais o goleiro antecipou, Felipe Alves fez a defesa. Tava esperto, Felipe Alves, grande defesa, saiu nos pés do atacante, falou, desta vez não vou te dar oportunidade. E ele já tentou a ligação direta com o Daniel Moraes, acabou perdendo, vem a equipe do Guarani, tenta sair jogando, mas recupera agora a equipe do Valinhos, firme aqui no meio de campo, foi empurrado no pé de ferro ali, ganhou, vai tentar chegar e evitar a saída de bola, mas o Dreger chegou lá e o último toque foi do jogador do Guarani e é lateral. Aqui, ó, bom dia, aqui é a Adriana, mãe do Harley, estamos aqui na torcida, é Cometa Harley, gol, valeu aí, a Adriana, mãe do Harley, falando com a gente aqui, valeu Adriana, muito obrigado pela participação. E agora entrando na comissão técnica da equipe do Guarani, o departamento médico da equipe do Guarani, houve um choque, um fogo amigo ali, João. Pois é, faltou aquela comunicação minha, sua, só vai e trombaram-se os dois. E só foram. Bom, pelo menos está respondida a minha dúvida, né? Então é astronomia. É parte do cometa. Até porque é de 76 e 76 anos. Acho que agora me confundi se é 76 ou 86. Bom, tá lá caído o Miguel e o Cauê. O Miguel já se levantou, o Cauê ainda sente um pouco. Enquanto o pessoal está sendo atendido, associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e torne-se sócio campeão do Bugre. É isso aí, ajude o Bugre aí, você tem várias vantagens. Ajude o Bugre sendo um sócio campeão. Reiniciada a partida com bola ao chão e como o João Luiz gosta de que se fale, bola ao ar. Vai saindo jogando ali, Felipinho, brincadeira, bola ao chão, gente. Vai tocando a bola ali pelo lado esquerdo, tenta avançar a equipe do Valinhos, tocando ali para o Caio Zara. Acabou perdendo na pressão da equipe do Guarani, mas não conseguiu chegar a tempo o Zanotto, mas houve desvio da equipe do Valinhos. O lateral a favor do Guarani já cobrado, que sai tocando a bola com o Thiago, começa tudo de novo aqui atrás com o Guilherme. Guilherme chega até o Miguel. Miguel vai avançando, toca do lado aqui para o D'Amato. D'Amato para o Miguel. Miguel inverte o jogo ali para o Cauê. Tenta avançar, toca.
Chega no meio novamente aqui para o Miguel. Na Marcelo. verdade, o Cauê está sendo atendido aqui fora ali e precisou da famosa toquinha, né? Então houve um corte, né? Tava sangrando. Tá sendo feito aí o estancamento. Ó, será que eu acertei a palavra? Depois a gente procura. Estancamento do sangue. Mas como a gente vinha dizendo, né, Marcelo, da parte tática da equipe do Guarani, novamente, apertou a saída de bola, vai dificultando a vida do Valinhos e quase uma boa recuperação ali, uma boa oportunidade novamente para o ataque bugrino. E a galera vai chegando aqui, a Jaqueline, a tia do Jabes, bora Guarani, o Thiago Cabral, o Felipe Alves, melhor goleiro aqui de Carapicuíba. Olha aí a galera na torcida pelo Guarani e pelo Valinhos também, aqui o goleiro Felipe Alves da equipe do Guarani. Vai chegando, tenta sair jogando aqui do Valinhos, mas recupera novamente o Guarani com o Harley. Harley já toca lá na direita com o Thiago. Thiago tenta avançar, tentou na primeira, não conseguiu, mas tocou para o Zanotto. O Zanotto chegou um pouquinho atrasado, o Felipinho protegeu a bola e aí o Zanotto acabou cometendo a falta. E com 14 minutos de jogo, João, a primeira falta da partida, galera querendo jogar bola nessa manhã de sábado aqui em Amparo, né? Pois é, Marcelo, como você bem disse, 14 minutos, primeira falta marcada, um jogo bastante limpo até aqui, bem, um jogo jogado, como se diria. Tentou o lançamento, a bola acabou saindo direto pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Guarani, que vence pelo placar de 1-0. Gol dele, camisa 9, Dreger, ele que marca o seu segundo gol na competição. Tenta avançar a equipe do Guarani aqui pelo lado esquerdo, Jabes com ela, ele para, volta mais atrás com o Guilherme. Seu companheiro de zaga já voltou, o Cauê, com a toquinha ali. Agora fica fácil para o narrador identificar principalmente o jogador. Vai tocando a equipe do Guarani. Aí foi um passe maroto do Harley, mas chegou. Chega a equipe do Guarani. Toca para o Harley. Harley para D'Amato. D'Amato volta mais atrás com o Cauê. Cauê joga lá com o Guilherme. Guilherme para, domina, vai avançando. Só o Enzo no seu campo de defesa. Vai tocando a equipe do Guarani, tentando abrir essa defesa. D'Amato, agora tenta avançar. 3 no meio, tocou para o Jabes, jogou no meio, para o Dreger. Tentou domínio, acabou não conseguindo, mas a sobra ainda do Guarani. No arremate, golaço! Gol! É do Guarani! Maroto, camisa 8, na marca dos 15 minutos deste primeiro tempo. Amplia o placar. Agora, Guarani 2, Valinho 0. Carimba, João! Carimba, Marcelo, carimba. Belíssima finalização do Maroto. Pegou de bate pronto ali, mandou no contrário, né? Mandou um chute cruzado indefensável aí. Belo gol da equipe do Guarani. E vou falar, hein, a eficiência da equipe do Guarani que surpreende a gente. João, são 4 chutes, 3 na direção do gol, 2 gols. Pois é, Marcelo, o que a gente vinha comentando da questão tática, né? Aperta, não deixa a equipe do Valinhos jogar, vai travando, vai segurando sempre que possível. E aí, você tinha acabado de falar, o único jogador no campo defensivo da equipe do Guarani era o goleiro. De repente, uma jogada, uma bola cruzada, já tinha 3, 4 dentro da área e o Maroto aproveitou a oportunidade. E o Maroto aprontou dentro da área. Vai tocando a bola, não ia perder essa, João. Tocou a bola na frente, o Valinhos, belo toque na frente, chega o Cauê na cobertura, já dá um tapa nela. Tenta sair o Jabes aqui pelo lado esquerdo, já tentou o toque aqui para o Maroto, mas não conseguiu. Ganhou o Jabes ali, mas acabou saindo muito forte. Não conseguiu evitar a saída. Lateral, o João Garcia vem para a cobrança. Lateral cobrado, no meio. Para o Vitor Hugo. Vitor Hugo tentou o domínio ali, não levou vantagem. Ah não, houve o toque no braço ali do Vitor Hugo. Por isso, a falta assinalada contra a equipe do Valinhos. O Valinhos, a sua primeira falta aos 17 minutos.
vale a recíproca, né, João? As duas equipes só querendo jogar a bola, só procurando, e a gente vê que é um jogo muito agradável, o tempo passa muito rápido, já são 17 minutos. E o lançamento feito à frente, procurando o Jabes, conseguiu o desvio do João, a sobra do Halley, já toca para o Jabes dentro da grande área, tentou chute pego, chutou o gramado, mas a sobra fica com o Miguel. Miguel já devolve para o D'Amato. D'Amato volta mais atrás, agora com o Maroto, e começa tudo de novo. Acalma o lance. A equipe de Valinhos já se posiciona no seu sistema defensivo. Vem com Guilherme. Guilherme na frente ali para o Miguel. Miguel volta mais para o Cauê, mais atrás. Cauê na frente agora para o Maroto. Maroto pressionado, volta atrás ali com Guilherme. Guilherme toma distância, faz a inversão do jogo aqui na esquerda para o Halley. Halley domina, faz o corte para o centro. Já tocando no meio ali para o Miguel. Ficou atento ali, porque estava chegando a marcação. D'Amato. D'Amato vira o jogo ali mais atrás para o Guilherme. Novamente, só o Enzo no seu campo de defesa. Todo o Guarani ali, todos os jogadores de linha do Guarani no campo de ataque. Vai avançando. O toque aqui na esquerda agora para o Jabes. Jabes já dá o de primeira para o Halley. Halley volta, começa com o Cauê. Vai tocando a bola. Vai abrindo, tentando abrir. Guilherme vai avançando. Tenta a inversão agora para o D'Amato. O D'Amato tem o domínio e já invadiu a área, mas estava pressionado. Recua, volta atrás com o Halley. Halley dá um tapa na frente para o Jabes. Belo toque, invadiu a grande área, fez o corte, toque para trás. Dessa vez estava lá a cobertura da zaga de Valinhos e a bola fica com o goleiro Felipe Alves. Quase repete o lance do primeiro gol lá do Dreger, né, João? Aquela coisa que chegar na linha de fundo e o toque para trás. Pois é, dessa vez a equipe defensiva, né? A defesa do Valinhos esperta, fechou a porta, falou, não, vai cruzar de novo não. Jogadinha de videogame. E vem a equipe do Guarani. Halley pelo centro, chute. Houve o desvio, a bola vai pra fora. É escanteio para o Guarani. É o 6º escanteio do Guarani. O 4º aqui pelo lado esquerdo. Pois é, grande chegada o Halley. Foi bloqueado no momento do chute, mas estava bem posicionado. Estava levando perigo ao gol do Felipe. E quem veio para a cobrança aqui pelo lado esquerdo é o Maroto. E o toque sai curto, Jabes, esperto. Fez o toque, fez o cruzamento rasteiro. Afasta a zaga. Bateu ali, mas a sobra fica com a equipe de Valinhos ainda, que tenta sair jogando aqui pelo lado direito. Conseguiu fazer o break. Tem um em cima dele. Era o Daniel Moraes tentando sair. Houve a proteção, foi empurrado. O árbitro não entendeu como nada. É só lateral para a equipe de Valinhos. Vem João Garcia para a cobrança. Já passamos da marca dos 20 minutos. Muito obrigado a todos que estão com a gente, aos 137 aparelhos conectados. E aqui, ó, o Antônio Dias, direto do Maranhão, torcendo para o Bugre e pelo goleiro Enzo. Antônio Dias lá no Maranhão. A galera tá pertinho acompanhando o Guarani hoje, hein, João? Não é brincadeira não, onde as ondas da internet vão chegando. Pois é, a TV Guarani possibilitando aí a todos de acompanhar as crias da tribo e buscando, parada para hidratação, Marcelo. Temos a parada para hidratação aqui e você já vê na telinha. Seja um sócio campeão, associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite as vantagens de ser um sócio campeão. João, Guarani 2, Valinho 0, eu acho que mais do que justo, o resultado é a pressão que o Guarani exerce e muito interessante essa homogeneidade das categorias de base na parte tática, né? O João está se preparando aqui, eu peguei ele de calça curta aqui agora. Pois é, Marcelo, o que a gente vem falando desde o começo, essa hegemonidade, esse trabalho bem desenhado entre todas as categorias, mostrando resultados desde o Sub-13 até o Sub-17. E lembrando também, né, que aqui na TV Guarani vocês terão praticamente todos os jogos da primeira fase, do 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 17 e Sub-20. Todos os jogos dentro de casa. Todos os jogos dentro de casa, salvo se a federação algum dia falar, hoje não. Aí é... Mas aí é um caso à parte, um caso especial. Se pedir exclusividade aí na compra de algum jogo, senão até pode com os dois, né? Só se pegar o direito de exclusividade. A gente fez o Guarani São Paulo ano passado, junto com a federação.
Os dois técnicos vão conversando. Eu acho que o do Guarani pedindo a manter essa intensidade. O Guarani joga muito bem, uma excelente. E hoje a gente vê essa homogeneidade, né, nesse padrão tático, João, mas a gente vê a qualidade técnica também dos jogadores, né? A gente vê essa obediência, essa qualidade técnica que ajuda muito, e a gente vê a força da categoria de base da equipe do Guarani. Exatamente, a equipe, como a gente vem já frisando há bom tempo, né, Marcelo? A equipe do Guarani mostrando um padrão de jogo e o mesmo, muita pressão, dificultando a saída de bola, atrapalhando e bastante a equipe adversária e garantindo assim resultados muito interessantes, gols com muita velocidade. Até brincamos, é uma jogada muito parecida ali agora. Renato, João. Pode falar. Tem uma mensagem aqui, Cleide Canadinho. Marcelo, Renato Canadinho pediu para avisar que está na terceira onda de 3 metros. E corococói. Vamos aqui, a Fabiana Marques, direto do Pará, torcendo por Guarani e pelo goleiro Enzon. O Thiago Cabral, goleirão Felipe é excelente, jogando fora da categoria, ele é sub-15. Olha que legal, então, a força aí, a categoria do Felipe, né, João? Exato. Lá vem o ataque, Marcelo. Vai lá a equipe do Guarani, lá pelo lado direito, cruzamento feito, tenta o Dreger, conseguiu evitar a defesa, mas a sobra ainda é do Guarani, no bate-bate, vai avançando, é pênalti! Penalidade máxima para a equipe do Guarani, não teve medo ali o Lucas de Paulo, no momento da falta, indicou a marca da Cal, João. Pois é, muito próximo da jogada. Não teve dúvidas. Agora, se o Felipe Alves é uma categoria abaixo, vem fazendo um bom jogo, mostra aí muita tranquilidade, mas enfrenta um ataque muito forte também. Uma andorinha não faz verão, né? Aí não tem como, né? Infelizmente. Mas, rapaz, eu vou falar pra você, olhando aqui assim, olhando de longe, jamais diria que ele é uma categoria a menos, no caso. Prepara-se lá para a cobrança. É a oportunidade do terceiro gol da equipe do Guarani. Vem o Maroto para a cobrança. Não o Maroto, não. Agora não consegui ver, acho. É o Zanotto. Eu também me enrolei ali. Não consigo ver, o número tá virado ali. É o D'Amato. Vem o D'Amato para a cobrança, para fora! É aquele lance de risco, né, João? A cobrança no alto acabou pegando mais o gramado do que a bola e aí ela passou por cima do travessão. Pois é, Marcelo, nós temos o Morrinho artilheiro, dessa vez o Morrinho foi zagueiro, pegou muito embaixo, ela subiu demais, e aí é só tiro de meta para o goleirão Felipe, e lá vem cobrança. Lá vem ali o Felipe Alves mandando essa bola para frente, tenta subir o Cauê, acabou perdendo e atropelando o Vitor Hugo, por isso a falta foi assinalada. Terceira falta da equipe do Guarani contra 3 da equipe do Valinhos até o momento. Ainda assim, um jogo com poucas faltas, é que uma das faltas da equipe do Valinhos, infelizmente, dentro da área, gerou o pênalti, mas até aqui um jogo bastante leal de ambas as equipes. Vai tocando bola, já cobrança já feita, reiniciada a partida, a bola com o Felipinho, que procura o lançamento aqui na direita para o Daniel Moraes, tenta avançar, chega o D'Amato ali na cobertura e manda essa bola para fora. Lateral a favor da equipe de Valinhos, vem João Garcia para a cobrança. Já passamos dos 26 minutos no placar, mantém-se os 2-0. Dreger e Maroto. Vem Valinhos ali, bela roubada de bola, Jabes no toque, tenta avançar ali, Maroto, lançamento, tenta a inversão de jogo, chega até o Thiago, belo tapa na frente para o Zanotto, ele corre, tenta evitar a saída, tem a marcação do Noleto, tentou tapa à frente, foi empurrado e a falta, e eu acho que foi muito precipitado o jogador, não, ele deu tiro de meta, não deu a falta não, mas não fez a indicação de falta, João? O assistente faz a indicação de falta, mas o árbitro fala pra ele, ó, entendi o que você marcou, mas pra mim a vantagem à equipe de Valinhos é a cobrança do tiro de meta. Mas era falta pra equipe de Valinhos? Provavelmente foi esse o entendimento da arbitragem. Então tá, eu achei que era, que eu vi meio que empurrado ali, caindo o jogador do Guarani, por isso que eu achei que a falta era pro Guarani. Mas o João tem toda a experiência, o João que é instrutor
de escola de arbitragem, Marcelo, né? é aquele famoso, um puxou, o outro agarrou, um quis a camisa, o outro também. Tá. O árbitro falou, quer saber? Tiro de meta. Um pro outro, fica no tiro de meta que é tudo certo. Duas faltas técnicas se anulam. Lançamento feito à frente, Jabes tentou o domínio, acabou perdendo, recupera ali o João Garcia, mas se pressiona ainda, mas conseguiu sair bem ali, escapar da marcação, tenta avançar a equipe do Valinhos, joga no meio ali para o Vitor Hugo joga mais atrás com o Matheus Martins, que recua e começa tudo de novo, tenta evitar a saída ali o Zanotto, mas o desvio foi da equipe do Valinhos. Vem Thiago para a cobrança na marca dos 28 minutos desta primeira etapa. Guarani vai vencendo 2-0, gols de Dreger e Maroto. Thiago espera a movimentação ali, agora sim joga lá na frente. Tentou o Maroto, tentou a devolução ali, o toque para o Zanotto, mas não chegou, recupera Valinhos, que se atrapalha e dá o lateral de graça. Vai o Thiago novamente para a cobrança, agora já mais próximo da área da equipe de Valinhos. Toca atrás. Maroto vai avançando ali pelo lado direito, cruzamento feito por o Dreger, desvio de cabeça! Felipe agarra firme, bem posicionado, segura e evita o terceiro gol da equipe do Guarani. E agora bateu no braço do jogador do Guarani e a falta assinalada. Pois houve ampliação Marcelo. de corpo, né? Daí a falta tem que ser assinalada, né, João? Também, mas falando do Felipe, muito firme a defesa. Viu ali, agarrou, não deu uma segunda chance, falou, aqui não. E aquele desvio do Dreger ali é complicado, né, no tipo de cruzamento, né? Bem posicionado o Felipe. Teve um tempo de reação muito bom o Felipe aí, para impedir o terceiro gol da equipe do Guarani. E vai tocando bola a equipe do Valinhos, tenta sair jogando aqui pelo lado direito. Belo drible aqui do João Garcia, já toca na direita para o Daniel Moraes. Devolução na frente para o Caio Zara, só que chega o Cauê firme, faz a cobertura, tenta a triangulação, Jabes ali, deu vantagem, avança o Halley, lançamento feito à frente, tenta chegar ali o Zanotto, saiu o goleiro, pegou firme, saiu fora da área. E aí a falta assinalada, ele chegou a agarrar, mas foi naquele escorregão, e aí saiu com bola e tudo da área, não tem o que fazer, né, João? Exatamente, não conseguiu se segurar nessa, e aí a arbitragem vai sinalizar o cartão amarelo ao goleiro Felipe pela ação ali, infelizmente escorregou, né, Marcelo, gramado. Sem querer assim, no cartão? É porque era uma possibilidade de ataque, né? A questão do uso da mão vem por causa disso. Usou a mão fora da área, o goleiro tem que... Não necessariamente, mas ali o árbitro entendeu que existe uma possibilidade de ataque por parte do Guarani, por isso da aplicação do cartão amarelo. Tá, eu entendi, mas não concordei muito, para ser sincero. É que se tem direção de gol, Não, entendi. talvez ele entenderia como uma chance clara e manifesta por ser a última linha defensiva, É que ele né? fez a defesa dentro da área, ele só cometeu a falta porque ele escorregou pra fora, né? Por isso que eu entendi que o cartão foi exagerado. Mas já autorizada a cobrança, vem aqui do Guarani, o chute direto, tentando no cantinho, escapou a defesa, a sobra ainda do Guarani, o chute cruzado, passa por todo mundo ali no meio, afasta a zaga, a sobra ali é do Miguel e fica sentindo o jogador de Valinhos, cruzamento, Maroto, o cabeceio, sai o goleiro do Felipe Alves, mas agora sim... O impedimento foi assinalado, o primeiro impedimento da partida, o primeiro contra a equipe do Guarani. Agora o Felipe Alves está manquitolando ali, tinha um outro jogador da equipe do Valinhos, mas vamos ver se vai ser iniciado. O Felipe está pedindo, não, só está indicando ali. Aí o árbitro paralisou para que ele agora... se estabilize, digamos assim. Mas Marcelo, eu entendo a aplicação, mas concordo com você. Para mim, essa ação do goleiro, ele já tinha pleno domínio da bola, ele faz a defesa, acaba escorregando e seguindo, a bola tinha direção à linha de fundo, à lateral, então para mim não configurava um ataque, não havia necessidade da aplicação do cartão. E agora o atendimento ao goleiro ali, o Felipe Alves, que naquele bate-rebate, naquele rebolo na pequena área, acabou se chocando ali, talvez tenha até se chocado seu próprio companheiro, porque também estava sentindo. E o goleiro reserva já acelerou o aquecimento. Os goleiros titulares de Valinhos hoje não estão com sorte, hein? Não, já levantou lá, vai bater o pé no chão, acho que vai ter firmeza para continuar. Então tá bom, porque o do Sub-15 teve a substituição disciplinar e agora o Felipe Alves aqui sentiu, mas tá tudo bem ali, parece que vai continuar ali e já tá pronto para reiniciar a partida, a cobrança do impedimento.
Lançamento feito à frente, tentou o desvio Vitor Hugo, melhor para o Cauê, que já toca para o Jabs aqui na esquerda. Tenta avançar 2, 3 em cima dele, acabou perdendo. Mas a sobra ainda é da equipe do Guarani. Harley, belo toque no meio, mas saiu fraco. Mas ganhou no pé de ferro da Mato, mas a sobra é do Valinhos, que agora avança. Belo toque ali, quase uma lambreta ali da equipe do jogador do Valinhos, tentando o Arthur Meira. Chegou o Cauê, ouviu o bloqueio e é lateral a favor da equipe do Guarani. Vem aqui para a cobrança da Mato. Tem o Cauê do lado, mas a marcação do Vitor Hugo estava esperto ali. Ele vai preferir jogar essa bola para frente. O árbitro falou, para que você está avançando muito. Ele toca mais atrás para o Cauê. Tudo isso para enganar o Vitor Hugo na marcação. Cauê já toca ali para o Enzon. O Enzon para, volta, devolve para o Cauê. Cauê já toca na frente, mas tocou errado, nos pés do Arthur Meira. Tenta avançar a equipe do Valinhos, tenta aproveitar esse erro do Guarani, mas o Guarani já se recompõe e chega ali firme ali o Miguel e ganha essa bola. Tenta o lançamento na frente para o Jabes, melhor para o Felipinho, que já toca na frente ali para o Zara. No cruzamento não conseguiu, a sobra fica com Pedro Miguel. Tenta avançar e o Maroto chega por trás atropelando, comete a falta, a 5ª falta da equipe do Guarani. Mas agora essa daí deu para ver aqui pelas lentes, os 2 braços estendidos fazendo o gesto do empurrão a 2 metros de distância do árbitro, que não teve nem dúvida, assinalou a falta e pediu consciência ao jogador da equipe do Guarani. E aqui, ó, a torcida de Altamira do Pará tá na torcida para o Guarani, o goleirão Enzo. Muito bem. Mas o pessoal tá longe aqui assistindo a galera do Guarani. Toque, cobrança feita, tentou ali para o João Garcia, chegou firme o Dreger ali no carrinho, só que o último desvio foi do João Garcia ali, entende que é lateral a favor da equipe do Guarani. Tentou o toque na frente, o Dreger ali se atrapalhou na marcação do Gabriel Bessa, ganha novo lateral a equipe do Guarani. E o Bessa com o Dreger ali vão se estranhando um pouquinho, mas já acalmaram os ânimos. Vem da Mato para a cobrança. Toca na frente para o Jabes. Jabes faz a jogada de corpo, não evitou a saída ali. Ele acabou se atrapalhando com a bola, não evitou a saída, foi dedado pelo auxiliar número 1, João Pedro Feijó Baller, por isso o lateral a favor da equipe do Valinhos, de Valinhos. Vem o João Garcia para a cobrança. Na frente para Vitor Hugo. 2 em cima do Vitor Hugo. O Marcos só fala, cerca, sem falta. O toque novamente, lateral para a equipe do Valinhos. João Garcia novamente. Lançamento feito à frente, procurando o desvio do Vitor Hugo. Cauê ali acabou batendo no Arthur Meira e fica de graça para o Enzo. O Enzo avança e prefere sair jogando perto aqui com o D'Amato aqui pelo lado esquerdo. Tocou na frente, recupera, volta com o D'Amato. Tentou o toque para o Jabes. Jabes quase escapou a bola, mas já tocou ali para o Maroto. O toque para o Dreger. Dreger inteiro domínio. No X1, 2 em cima. Tentou o chute colocado. Aí pegou muito mal na bola, longe do gol do Felipe Alves. Só tiro de meta na marca dos 35, quase 36 minutos desta primeira etapa. Ajeitou o corpo, arrumou, olhou, mirou, mas pegou muito embaixo. Subiu demais. Se inspirou na equipe, no pessoal que tá jogando futebol ali nas quadras ao fundo aqui do... Fugiu o nome de novo do estádio. José de Araújo Sintra. Do José de Araújo Sintra. Ele tentou, mirou o outro gol ali que tá lá no fundo. Tem um outro gol das categorias de sub-11, sub-11 e sub-12. Tenta sair jogando a equipe do Guarani novamente. Jabes no lençol aqui, mas aí adiantou demais. Nem o D'Amato, nem o Jabes conseguiram evitar essa saída de bola. Vem a equipe de Valinhos novamente no seu campo de ataque. Sai tocando a bola aqui para o Caio Zara. Na marcação, Harley acabou dando o último toque. Vem João Garcia para o novo lateral. Toque na frente para o Vitor Hugo. Tentou o desvio de cabeça. Tenta ganhar o Matheus Martim. A bola quica. Chega o Jabes ali pulando de tudo quanto é jeito. E agora o árbitro marca aquela famosa cama de gato do Matheus Martim para cima do Jabes. E temos 5 faltas para cada lado, com 37 minutos deste primeiro tempo. Lembrando que são 2 tempos de 40. Vai avançando a equipe do Guarani. Thiago volta atrás com o Maroto. Maroto para, recua, volta com o Cauê. Agora o Guarani volta a acalmar
o lance. Maroto. Para Thiago, lá pelo lado direito. O Guarani vai trabalhando nesse momento lá pelo lado direito. Vem com o Miguel aqui agora no meio. Inverte o jogo para o D'Amato. D'Amato para, domina. Lá já lança ali para o Guilherme. Guilherme avança. Tenta a inversão de jogo aqui para o Jabes. A bola chega até ele. Ele tem o domínio. Tenta passar pelo seu marcador, o João Garcia pra cima dele, ele consegue na giga do corpo, faz o cruzamento, de peixinho afasta a zaga, e tenta ganhar o Vitor Hugo ali, mas não consegue, chega primeiro o Harley, já toca mais atrás para o Guilherme, ele para e devolve para o Harley, toca do lado ali, vem avançando a equipe do Guarani, belo toque na frente pro Jabes, foi cortado na bola, Harley com ela, adiantou, perdeu a bola, chega o Thiago de cabeça, na marcação dele pra cima do Daniel Moraes, tenta o lançamento à frente, agora o jogo é paralisado, porque tem o jogador do Guarani caído lá na grande área, da equipe de Valinhos. O árbitro vai lá checar, perguntar se quer o atendimento, e agora sim o departamento médico do Guarani entra no gramado para atendimento eu acredito que é o Dreger que está caído ali. O departamento médico vai entrando e você acompanha aí na telinha da TV Guarani. Seja um sócio campeão. O que você está esperando? Associe-se e mostre sua paixão pelo clube. Escaneie o QR Code que está na telinha aí do seu celular, na sua TV, aponte a câmera e já aproveite e veja os planos que melhor se encaixa para você. Lembrando que os outros jogos do Grupo 6, nós temos, além de Guarani e Valinhos, Paulínia e Amparo, El Shaddai e Rio Branco, São Bernardo e Esporte Clube Paulinense. Esses são os jogos do Grupo 6 dessa segunda rodada. A terceira rodada, que acontece no dia 9 de maio, a equipe do Guarani vai até a cidade de Americana enfrentar o Rio Branco, enquanto a equipe de Valinhos recebe a equipe do Esporte Clube Paulinense. Já chegamos na marca dos 39, teve a parada para hidratação e teremos 4 minutos, tá de bom tamanho, né, João? 4 minutos de acréscimo. Ah, sim. Deu o sinal de ok aqui. Vem avançando a equipe do Guarani, reiniciada a partida. D'Amato volta mais atrás com o Cauê. Cauê toca para Guilherme. Guilherme volta ali com o Cauê. Vai tocando a equipe do Guarani. Muita calma nesse finalzinho de primeiro tempo. Vamos até os 44. Chega até o Miguel. Miguel atrás para o Guilherme. Guilherme para o Maroto. Maroto recua aqui para ajudar também na armação da jogada. Harley faz o corte, tenta avançar agora. O toque no meio, a tabela com o Jabes. Avança o Harley, o chute! A bola passa raspando o travessão de Felipe Alves, mas vai para fora. Por isso, no placar 2-0, esse que foi o 9º chute da equipe do Guarani, com 4 na direção do gol. Felipinho ajeita ali para a cobrança do tiro de meta. Vai o Felipinho, não, o Felipe Alves falou, não, pode deixar comigo mesmo. Felipe Alves vem para o reinício de partida. Cobrança feita. Conseguiu ganhar ali o Miguel. A sobra ganhou, tenta sair o Dreger ali protegendo a bola. O toque do lado para o Maroto. Maroto na frente para o Jabes. O Dreger estava ali, mas ali já estava com seu patinho de borracha na banheira, o camisa 10, o Cauã Jabes. O segundo impedimento da equipe do Guarani na partida. Vem o Felipe Alves para a cobrança, para o reinício da partida. Ele já despacha essa bola no seu campo de ataque. Tenta o desvio o Vitor Hugo, mas ficou com o Cauê. Ganhou ali no pé de ferro. Avança a equipe do Valinhos. Vitor Hugo invadiu a grande área. Travado na bola, limpo. Bela jogada do Guilherme. Já sai jogando com o Maroto, que faz o lançamento lá na esquerda com o Zanotto. Lá na direita. Zanotto domina, espera a passagem. Chega o Thiago. O Thiago tem a marcação ali do Caio Zara. Thiago tenta o cruzamento, foi bloqueado, mas se evita a saída ali o Felipinho. Agora é o Valinhos que tenta sair no contra-ataque, lá pelo lado esquerdo, tenta avançar, tenta pegar a defesa do Guarani aberta. Chegou ali, mas conseguiu o toque e o Guilherme novamente na cobertura consegue recuperar a bola. Belo corte aqui, vai avançando a equipe do Guarani. Jabes parou, acalmou, tá lá o Maroto para o Miguel.
Miguel inverte o jogo lá na direita agora para o Thiago. Thiago vai avançando, chega a marcação ali do Daniel Moraes, tentou o cruzamento, foi bloqueado, mas no toque de cabeça do Pedro Miguel, a bola acaba saindo pela linha lateral, é lateral a favor da equipe do Guarani. Na marca dos 42 minutos. Lateral já cobrado. Atrás ali com Guilherme, Guilherme para Cauê. Cauê para, espera a movimentação dos seus companheiros, prefere tocar para o Guilherme, devolve para o Guilherme. Guilherme para o Cauê. Cauê agora aqui na esquerda para o D'Amato. D'Amato no meio para o Jabes. Jabes para D'Amato. Tenta se movimentar a equipe do Guarani, a equipe do Valinhos toda fechadinha no seu campo de defesa. Já toca no meio para o Miguel. Miguel faz o giro. Vai para o Guilherme. O Guilherme avança. Chega a marcação agora do Vitor Hugo. O Guilherme arrisca. Felipe Alves deu uma escapadinha ali, mas segurou firme, tentou de longa distância a equipe do Guarani. Na saída de bola, recupera a equipe do Guarani. Não dá respiro para a equipe de Valinhos nesse finalzinho. Agora começa mais atrás ali o Guilherme. Guilherme para Cauê. Já passamos dos 43. Avança o Harley. O toque na frente para o Jabes. Jabes 2 em cima dele. Faz o giro lá para a direita com o Thiago. Thiago domina. Faz o cruzamento na meia-lua, sobra com o Harley, o chute colocado. Felipe Alves, bem posicionado, faz firme a defesa, a bola no ângulo, belo chute, mas saiu fraco, né, João? Belo chute muito bem colocado, né, Marcelo, se assim podemos dizer. E encerra a partida aqui, mais uma bela cobrança e o Felipe mostrando categoria nas defesas. É isso aí, põe ponto final o senhor Lucas de Paulo Leandro, e por isso a gente vai para um rápido break, tomar aquela água, preparar aqui as estatísticas e daqui a pouco tudo do segundo tempo de Guarani e Valinhos. Até já, não saia daí. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a
nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor, a cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor, a cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor, a cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani.
branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Estamos de volta aqui no José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo, e sem demora, enquanto as equipes vão retornando, João Luiz Della Coleta, os números do primeiro tempo. Vamos lá então, Marcelo, os números desse primeiro tempo. Guarani, 11 chutes, 6 em direção ao gol. Cometeu 5 faltas, teve 6 escanteios ao seu favor.
2 impedimentos contra e 58% de posse de bola. Vai ganhando até aqui por 2-0. A equipe do Valinhos não conseguiu. Não é que não conseguiu, chegou. Deu um chute em direção ao gol, mas um chute, mas nenhum em direção ao gol. Cometeu 5 faltas, um escanteio a seu favor, nenhum impedimento, o que mostra que o sistema defensivo do Guarani é muito forte e teve 42% de posse de bola. A gente vinha falando muito dessa questão do Guarani, dessa intensidade deles na marcação, não deixando a equipe do Valinhos jogar. E tivemos também, né, uma advertência só para o goleiro Felipe Alves, ao nosso ver, não com tanta necessidade assim, mas enfim, o cartão amarelo foi mostrado e teremos 2 substituições na equipe de Valinhos, que é da cidade de Valinhos, mas não joga em Valinhos, joga em Atibaia. Então, rapaz, eu tava acompanhando, a gente acaba entrando nas redes sociais dos clubes, né, para até conhecer um pouco, para tentar evitar de falar alguma coisa equivocada durante as transmissões. E eu fiquei com uma dúvida muito grande, porque eu, olhando assim no início do campeonato, tem 2 equipes da cidade, pelo menos, né, 2 equipes com o nome de Valinhos. Sim. Tem o Valinhos, que a gente tá vendo aqui, o Valinhos Esporte Clube, e tem o Valinhos Hyper, que é do grupo 7. Que é do grupo 7. E aí eu fiquei olhando na rede social do Hyper, o único time da cidade a disputar. Falei, mas ué, e o outro? E aí a gente veio a descobrir, né, pelo site da federação, que o Valinhos Esporte Clube está recebendo seus jogos em Atibaia. Então deve ter tido essa transição, alguma coisa envolvendo a administração pública. Então é o Valinhos, é a equipe do Valinhos que joga em Atibaia. É isso aí. Agora a arbitragem chegou um pouquinho atrasada depois dos jogadores. O Valinhos vai ficar à nossa direita, a equipe do Guarani à nossa esquerda. O Guarani vai dar o pontapé inicial, o Dreger tá lá. Enquanto eu pego as substituições, João, você tem um agradecimento aí para fazer, né? Não podemos deixar escapar. Não posso deixar passar em branco. É só agradecer ao vivo aqui ao Pedro, analista de desempenho das equipes das categorias de base aqui do Guarani, que já nos salvou 2 vezes de cometer equívoco chamando o jogador de maneira errada. Então, muito obrigado, Pedro, aqui que está do nosso lado. E vamos lá, substituições na equipe do Valinhos. Saiu camisa 8, Matheus Martim, para a entrada do camisa 16, Gabriel Souza. E saiu camisa 9, Vitor Hugo, para a entrada do Nicolas, camisa 20. E está valendo o segundo tempo de até aqui. Guarani 2, Valinhos 0. Vai tocando bola a equipe do Guarani com calma ali o Miguel. Miguel já toca na direita aqui para o Maroto. Maroto domina, volta, começa atrás com o Guilherme. Guilherme joga mais ali lá na esquerda agora para o Cauê. Cauê domina, inverte o jogo, volta aqui para o Miguel, o Guilherme novamente. Era ali o D'Amato que inverteu. E agora o Guilherme devolve pro D'Amato, João. Rapaz, tiraram a toquinha do Cauê para dificultar você, Marcelo. A hora que eu olhei ali, eu falei, putz, tirou a toquinha. Mas tá tudo bem. Agora tem uma bandagem ali no olho que também dá para ver bem. O toque no meio ali para o Maroto. Vai avançando a equipe do Guarani. Ganha pelo placar de 2-0. Na tabelinha, Maroto no toque. Ele tentou na primeira. Chega o Felipinho. Mas chega, recupera o Miguel. Inverte o jogo aqui na direita. Vai avançando o Thiago. Thiago domina, toca no meio. Jabes de primeira. Tentou ali o Zanotto. Chega a cobertura da zaga do Valinhos e manda essa bola pela linha lateral. A gente viu no final do primeiro tempo que o ataque do Guarani percebeu que o Valinhos vem fechando muito ali dentro da área, vem congestionando, tentando o chute de fora. Agora tentou novamente uma bola enfiada, a defesa está esperta nesse momento, Marcelo. E vem um novo lateral, Thiago na cobrança. Tocou na frente ali para o Zanotto, acabou desviando ali o camisa 6, o Noleto, e é o escanteio, o primeiro nesse segundo tempo, o 7º a favor da equipe do Guarani, o 3º aqui pelo lado direito, vem para a cobrança o camisa 6, D'Amato. Sem muita pressa, a gente pede desculpas novamente, mas aí pela estrutura do estádio a gente não consegue pegar bem o canto dos escanteios aqui desse lado. D'Amato, no segundo pau, tentou desvio de cabeça, chegou! Gol! É do Guarani!
é dele, do centroavante. Dreger marca o seu segundo gol na partida, na marca dos 2 minutos. Amplia a equipe do Guarani. Agora, Guarani 3, Valinho 0. Carimba, João. Carimba, Marcelo. Carimba o segundo gol. E aí, pelo que a gente viu, uma jogada muito bem ensaiada. Cruzamento do lado direito, a bola vai no segundo pau. É escorada de um lado para o outro, né? Tirando a possibilidade do goleiro fazer essa intervenção. E o que a gente já tinha falado. O centroavante é aquele que tem que aproveitar as oportunidades e o Dreger vem mostrando isso. A gente já conhece desde o ano passado das transmissões a partir da segunda fase do Dreger, né, João? Ele que é centroavante nato ali, tem um grande futuro ali. O Guarani tem um bom centroavante ali para trabalhar até chegar à equipe profissional. Exatamente, e a gente já conhecia ele, né, do campeonato do ano passado, vem mostrando aí por que é o centroavante da equipe. Tem oportunidade e não desperdiça. Tentou o lançamento agora a equipe do Guarani procurando o Zanotto, mas aí é aquela famosa frase, né? Pega esse passinho, meu amigo. O Zanotto não chegou, por isso tiro de meta a favor da equipe de Valinhos. Valinhos, né? Porque não é de Valinhos, é de Atibaia. Tá jogando em Atibaia. Tá jogando lá. Mas, Marcelo, em relação a que a gente vinha falando da questão dos escanteios, eu tenho pra mim aqui, olhando rapidamente para o gramado, dando uma analisada e até puxando um pouquinho pela memória, que eu já estive nesse estádio, estou com a impressão que houve vamos assim, refizeram o desenho aqui para ele ficar em algumas medidas mais, como que a gente pode falar? Mais próximas da grande maioria, mais padronizadas aos campos da federação, por isso que somem os cantos. Tá, entendi. Eu tenho a leve sensação que houve um aumento na largura do campo, por isso que a gente tem esses 2 pontos cegos aqui para a transmissão. Boa ideia, bom, bem colocado. Mas vem a equipe do Valinhos agora, o cruzamento na área, tenta um domínio ali, chega firme na marcação. É o Daniel Moraes que está ali, volta mais atrás, mas ali já estava sendo marcado o impedimento na partida, o primeiro impedimento da equipe do Valinhos na partida. São 2 do Guarani, 1 do Valinhos agora. Então, Marcelo, aproveitando, né, toda essa polêmica que a gente viu aí acontecendo na Libertadores há pouco tempo. Verdade. Existe sim um limite máximo e mínimo dos gramados, no regulamento também, mas a federação ela prioriza e solicita que todos tenham o mesmo padrão de tamanho. Então, alguns estádios aconteceu não só, vamos assim, o aumento, já tem estádios aqui do estado de São Paulo que houve a diminuição do gramado para que todos atendessem o mesmo padrão de tamanho, e acredito que aqui tenha sido algo parecido. Eu tenho a sensação, não posso cravar, que houve um aumento aí na largura do campo aqui do José Sintra. E complementando isso que você falou, João, vamos dizer assim, uns 20 anos atrás, eu fiz um curso lá em São Paulo, junto com o Flávio Prado e o Vanderlei Nogueira, de cronista esportivo, né? E a gente teve a oportunidade de visitar o CT do São Paulo lá em Cotia. Lá na época, né, que eu fui visitar, eles tinham 4 gramados, 2 da dimensão do Morumbi, 5 gramados, 2 da dimensão do Morumbi, 1 do Parque Antártica na época, são 4. 2 do Morumbi, 1 do Parque Antártica, 1 do Pacaembu e 1 da Vila Belmiro, para treinar conforme a necessidade de onde ia ser o jogo. Exatamente, há alguns anos, para sendo mais exato, né, para não falar informação equivocada, após a Copa do Mundo, a CBF solicitou aos clubes da primeira divisão do Brasileirão A1 que todos tivessem o mesmo padrão de tamanho, padrão Copa 105/68. E a federação, na mesma onda, solicitou a mesma coisa no mesmo ano aos times da primeira divisão do Paulista 1. No ano seguinte, Paulista 1 e A2, depois A3 e assim sucessivamente. Por isso que a gente viu muitos gramados mudando de tamanho. O Morumbi foi um que teve que diminuir. Muito bem. Essas são as informações que a gente passa também
João Luiz de la Coleta e Marcelo é cultura. Inútil, mas... Eu não ia falar a segunda parte, mas tudo bem. Não, mas não é pros amigos de casa se distrair. O Guarani, até esse momento, o Guarani vai tocando a bola, vai segurando, ganha pelo placar de 3-0 e agora vem pra cima. Jabes com ela. Tentou o toque ali, a devolução para o Thiago, mas foi interceptado. Mas ganhou ali, volta com a equipe do Guarani. É o Harley com ela, faz o giro, faz a vinta, inverte o jogo e a bola vai até o D'Amato. D'Amato domina. Vai avançando lá pelo lado esquerdo, tenta abrir essa defesa da equipe do Valinhos. O toque do Maroto de primeiro, o cruzamento é feito, foi interceptado. Tentou ganhar ali, vai avançando, agora tenta sair jogando a equipe de Valinhos, mas o Guarani já pressiona e recupera essa bola. Avança lá pelo lado esquerdo, nada a marcar, acabou caindo, mas a segunda bola fica ainda. Miguel, toque, inverte o jogo agora aqui com o Thiago. Thiago vai avançando pelo lado direito, o chute cruzado! Felipe Alves faz firme a defesa e a bola veio rasante ali. A gente tá no ângulo bem desse chute cruzado, né, João? Você vê que ela foi rasante, se dá uma quicada ali, é complicar o Felipe Alves, hein? Com certeza é o que a gente vinha falando. A defesa muito bem fechada, a equipe do Valinhos congestiona a entrada da área e o Guarani tentando chutes de fora. E agora, aqui na cidade de Amparo, 12 horas e 7 minutos, o sol foi descansar um pouquinho, tem uma nuvem aqui por cima e dá uma arrefecida um pouquinho na temperatura e ajudando muito aos jogadores que estão nesse momento no gramado e a todos que estão aqui no José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Vai tocando a bola, a equipe do Guarani perdeu, agora tenta sair o Daniel Moraes ali, tá sozinho, mas fez o giro, protegeu bem a bola, chega o Maroto ali, mas a falta foi assinalada e vai levar o seu cartãozinho amarelo ali, o Miguel, camisa 5. Primeira advertência da equipe do Guarani, João. Chegada um pouco atrasada do Miguel, atingiu somente seu adversário, cartão aplicado aí na intermediária, próximo ao círculo central do campo defensivo do Guarani, dando a possibilidade aí de uma chegada para a equipe do Valinhos na área defendida pelo Enzo. Muito bem, prepara-se lá para a cobrança a equipe do Valinhos. Quem está lá é o Gabriel Souza. O Gabriel Souza que está lá. Cobrança feita na meia-lua, um pouquinho para frente aí na marca do pênalti, desvio, afasta a defesa do Guarani, tira o perigo, mas a sobra fica com o Valinhos, não, agora fica com o Guarani, que tenta sair jogando aqui pelo lado direito, Dreger com ela, volta mais atrás com o jogador do Guarani aqui, o Thiago. Thiago inverte o jogo lá na esquerda com o Cauê, Cauê para D'Amato. D'Amato para, faz o giro, já toca para o Maroto. Com o Miguel. E Miguel faz um belo lançamento aqui pro Jabes, mas foi muito fechado, antecipou e fez firme a defesa o Felipe Alves. A gente vai ele tocando essa bola, e de repente o Guarani acha esses lançamentos, não são nem chutões, João. A gente vê que é lançamento mesmo, jogada ensaiada, né? Pois é, bons lançamentos, estão saindo um pouco fechados, que vem facilitando a vida do Felipe Alves, né? Acho que foram 2 tentativas? As duas bem fechadas, e aí ficou tranquilo para o goleiro. Mas são jogadas que tentam pegar a defesa da equipe do Valinhos despreparada, né? Tenta surpreender um lançamento longo, esse entre linhas, já que a equipe do Valinhos fica inteira no seu campo defensivo, os 11 jogadores para trás da linha de meio ali na marcação. E para alegria de narrador e comentarista, a equipe do Guarani prepara 3 substituições numa tacada só. Olha lá. E vem a equipe do Guarani, Maroto ali, afasta a zaga com camisa 16. Gabriel Souza ganha a lateral ali, a equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo, já cobrado para Zanotto. Tenta avançar ali, Zanotto, mas aí o Zanotto estava... Na verdade, essa bola não era para o Zanotto. O Maroto queria ir sozinho nela. Só que o Zanotto tocou e o Zanotto estava em posição irregular, por isso o impedimento foi assinalado. Tá certo, João? Exatamente, ele estava em posição irregular, o Maroto ia levar sozinho, o Zanotto falou, não, deixa eu dar uma ajudinha, e acabou mais atrapalhando do que ajudando. Eu aprendi, viu? Rapaz. Tô anotando aqui, agora o Guarani pressiona ali, foi empurrado, mas a bola ficou com o Felipe Alves.
tá valendo, mandou seguir o jogo, tentou o lançamento, não conseguiu o domínio, ganha lateral de graça a equipe do Guarani, já cobrado, Maroto com ela, vai avançando lá pelo lado esquerdo, deu uma escorregada, mas se recuperou, chega até o Harley com ela, foi desequilibrado, Jabes, aqui para o Thiago, na direita, dentro da área, o chute cruzado foi travado, a sobra pro Harley no toque! Gol! Harley, camisa 11, na marca dos 12 minutos, amplia a equipe do Guarani, agora no placar, Guarani 4, Valinho 0, carimba, João! Carimba, Marcelo, a gente tá acompanhando o replay aí. Grande chute, boa oportunidade. E a gente vem falando, o Guarani vem trabalhando, vai rodando a bola para um lado, para o outro, apertando, espremendo a defesa do Valinhos. E aí quando surge a oportunidade, não desperdiça. Bela chegada e aí amplia o placar agora o Harley. E agora aproveitando para a mamãe Adriana, que fica contente, né? Ela que entrou no chat aqui com a gente. E o quarto árbitro esqueceu de levantar para saber quem entrou no lugar do 17. Agora sim, lembrou, é o camisa. Vamos ver, ele tá anotando ali ainda, porque a placa manual. Ele tava. Foi lembrar o número. Isso aí. Foi verificar, né? Vai que levanta errado. Vai que levanta errado. Enquanto isso, vai tocando a equipe do Guarani. Daqui a pouco eu já passo as 3 substituições, só estamos aguardando essa aí, para passar tudo certinho para os amigos aqui da TV Guarani. Agora sim, muito obrigado. Então vamos lá, João. Saiu camisa 4, o Cauê, para a entrada do camisa 14, o João. Marcelo. Vai vindo a equipe do Valinhos ali, mas já recuperou o sistema defensivo. Então saiu o Cauê para a entrada do João, camisa 14. Saiu o Zanotto, camisa 7, para a entrada do Nagata, camisa 17. E saiu o Miguel, camisa 5, para a entrada do 18, Botelho. E agora quem prepara as substituições aqui é a equipe do Valinhos aqui. 2 substituições. Vai tocando a bola aqui do Valinhos, o cruzamento, o desvio de cabeça da zaga, tirando ali, e a bola vai saindo pela linha lateral. Saiu pela linha lateral, a lateral a favor da equipe do Valinhos. Vamos fazer substituições agora? Vamos às substituições do Valinhos. Já autorizado, então vão entrar ali o camisa 10. Saiu o 10 para a entrada do 14. O 19. Saiu o 10. 19. O Arthur Meira para a entrada do 19 e sai o camisa 2, o João Garcia para a entrada do camisa 15, Luca. Então vamos lá, com calma. Sai o 2, João Garcia para a entrada do Lucas, camisa 15. Sai o 10, Arthur Meira para a entrada do 19, Guilherme. E substituição no gol também da equipe do Valinhos. Saiu o Felipe. Não tinha visto essa. Para a entrada do camisa número 12. Felipe. É verdade. Felipe Alves, entrou Felipe Pereira. Cobrança feita, tenta sair agora, puxar o contra-ataque a equipe do Guarani. Chutão feito à frente, Dreger tentou o domínio, tentou ajeitar, mas ele domina mesmo. Tentou o toque para o Thiago, mas foi curto. Chega no carrinho ali o Guilherme mandando essa bola pela linha lateral. O Guilherme também é fácil de identificar. Agora sim o quarto árbitro passa aqui o goleiro pra gente. Inversão de jogo aqui, equipe do Guarani. Vai tocando lá na esquerda, o D'Amato é aquela enganada, né? Esperou o kick da bola, aí acelerou demais a bola, não conseguiu chegar. Deu aquela sardinha, né? Que o pessoal chamava antigamente, e aí não conseguiu o domínio. Na cobrança do lateral, o jogador do Guarani mandou para a linha lateral novamente, novo lateral a favor da equipe de Valinhos, do Valinhos. Cobrança feita, Guilherme de peito, o toque. Tentou ali o Caio Zara, não conseguiu o domínio. Agora o lateral é para a equipe do Guarani. Já na marca dos 16 minutos deste segundo tempo, o Guarani vai vencendo pelo placar de 4-0. Gols de Maroto, 2 do Dreger e 1 do Harley. Isso porque ainda a equipe acabou perdendo um pênalti no primeiro tempo ali. O D'Amato acabou jogando para fora. Ô Marcelo, essa nova bola, a magia, ela tem o mesmo peso, a mesma circunferência das outras, mas o material dela, a tecnologia, qualquer desnível, por menor que seja, e quem está acompanhando aí pela tela enxerga algumas linhas no gramado, que são o sistema de drenagem aqui do estádio, por mais sutil que seja o desnível na grama, ela pega uma velocidade, ela
muda a trajetória e foi isso que acabou enganando o jogador do Guarani. E agora o Guarani comete mais uma falta, a 7ª na partida contra 5 da equipe ainda do Valinhos, que não cometeu falta ainda nesse segundo tempo. E o Felipe Pereira pede para o pessoal avançar, ele faz o lançamento à frente, corte da equipe do Guarani. E a gente tem que destacar, né? O Felipe Alves impediu um placar maior da equipe do Guarani, fez um belíssimo jogo nessa manhã de sábado aqui na cidade de Amparo, né, João? Exatamente, ainda mais depois da informação que a gente recebeu que ele é da categoria de baixo, ele foi muito bem aproveitado no Sub-17, mostrou serviço realmente aí e impediu um placar mais elástico da equipe do Guarani. E agora teremos atendimento no gramado? Tem um jogador da equipe, o Maroto, tá lá caído, ou tá aguardando... Ele não vai receber atendimento, vai. é o outro jogador aqui do Guarani que tá pedindo a substituição. Aqui. É o Jabes, não é? Ih, rapaz. Agora eu não consigo ver ali. Eu acho que é o Jabes que tá pedindo... Não. Daqui a pouco a gente confere aqui, mas enquanto isso o jogo foi reiniciado. E o jogador do Guarani vai saindo e vem mais 2 substituições na equipe do Guarani. Já vai aproveitar uma, então já vai fazer 2 por atacar do Marcos Paulo. É o Jabes mesmo que está sentindo ali. E agora a falta, e é falta perigosa, hein, João? Nova falta aí na entrada da área da equipe do Valinhos. Outra grande oportunidade a favor da equipe do Guarani. E esse quarto árbitro é esperto, ele já viu que o Jabes que vai sair já anotou ali o 10 na placa para ficar mais fácil, João. Que negócio, né, Marcelo? O jogador tá mostrando todos os sinais que não tem mais condição de continuar. Já tá parado aqui na beira da campo, falou, viu? Sou eu mesmo, só me avisa quem vai entrar. Quem vai. Então teremos mais 2 substituições, vão entrar o 19, Adilson, e o 20, Pietro. Um é o Jabes, vamos ver quem vai entrar no lugar do Jabes. No Jabes vai entrar o camisa 20, Pietro. E agora a segunda substituição para a entrada do Adilson, ver quem sai. Pelo jeito aqui é o Maroto. É isso mesmo. Então sai o Maroto para a entrada do Adilson e sai o Jabes para a entrada do Pietro, os dois aparentemente sentindo ali. O Jabes mancando e o Maroto colocou a mão na virilha ali. Os dois saíram aí... E aplaudidos, né? Extenuados, né, Marcelo? Essa que é a verdade. E aplaudidos pela torcida. Autorizado, vem D'Amato, cobrança curta, D'Amato recebeu chute! Felipe Pereira foi lá no cantinho buscar essa bola. Belo chute, João. Pois é, os Felipes mostrando serviço aqui. Belíssimo chute de fora da área. O goleiro Felipe teve que mostrar serviço nessa primeira chegada. A equipe do Valinhos bem servido de goleiro. O cruzamento feito afasta a zaga. Fica ali com Daniel Moraes. Tenta puxar o contra-ataque, mas perdeu a bola. Fica com a equipe do Guarani. Agora perde e ganha ali no campo de defesa da equipe do Valinhos. Ficou ali com o Gabriel Bessa, fez o giro pra cá, giro pra lá e tocou pro Felipinho e acalmou a jogada. Mas o Guarani já sobe ali a sua linha de marcação e já rouba a bola novamente. Tenta sair jogando lá pelo lado esquerdo, acabou saindo com bola e tudo. E é só lateral a favor da equipe do Valinhos. E agora? Parada para hidratação. Agora sim a parada para hidratação na marca dos 20 minutos deste segundo tempo. Você acompanha aqui na TV Guarani. Até agora, Guarani 4, Valinhos 0. Um resumo da partida. Aos gols da equipe do Guarani, aos 8 minutos do primeiro tempo, Dreger. Aos 15, o camisa 8, Maroto. No segundo tempo, Dreger aos 2, Harley aos 12. E o cartão amarelo para o camisa 5, Miguel, na marca dos 9 minutos do segundo tempo. A equipe do Valinhos não marcou gol e tivemos um cartão amarelo para o Felipe Alves na marca dos 30 minutos da primeira etapa. Até aqui, jogo tranquilo, né, João? Jogo bastante tranquilo, jogo jogado, como diriam, né? Não tem... O pessoal tá buscando, sim, a partida, tá buscando o jogo, tá mostrando o porquê de estar nas equipes que estão, sem uma agressividade fora do padrão. Então, dentro do que o futebol espera de um bom jogo. Agora os técnicos vão conversando. A equipe do Guarani que vai mantendo uma média de 4 gols por partida. Ganhou na primeira rodada, venceu o Paulinense por 4-0 e vai vencendo por 4-0 na segunda rodada, João. Pois é, o Guarani mostrando uma, digamos assim, né, uma capacidade ofensiva muito forte.
Defensivamente já falávamos que é uma marcação alta, que eles buscam o erro do adversário, que eles aproveitam as oportunidades que têm. E aí nada mais justo do que também enaltecer o ataque, que quando tem a oportunidade não a desperdiça. 4 gols até aqui. Só um detalhe aí, Marcelo, agora na substituição eu fiquei com uma leve dúvida do comportamento aí do árbitro, do quarto árbitro, no caso, que pediu para o jogador vir até o meio de campo para substituição. Não tem essa necessidade, já foi informado quem vai sair. Pela regra, o jogador tem que sair na linha mais próxima, ele estava indo direto para o banco, o quarto árbitro pediu para que ele viesse até o meio ali, para que houvesse o registro da substituição, será que é isso? Pode ser. E aqui, o pessoal tá na torcida aqui, a Fabiana, em Altamira do Pará, torcendo para o goleirão Enzo, aqui a gente já falou, Léo D'Amato, lateral promissor, pode ser o melhor do mundo. Parabéns, Felipe Alves, aqui o Luiz Carlos, excelente goleiro, categoria bem acima da sua, é resultado de seu empenho e trabalho dia a dia. O Rui Dreger, para cima deles, Dreger. A Adriana aqui, o gol do Cometa Halley, muito feliz aqui, é isso aí. O Thiago Cabral, tiraram o Felipe do gol, agora lascou. Mas colocaram outro, Thiago, é Felipe... Exatamente, saiu o Felipe, entrou o Felipe. E a gente já viu que está bem servido de goleiro a equipe do Valinhos, que o Felipe fez uma belíssima defesa no chute do Halley. Do D'Amato. Muito bem. Vai ter o reinício da partida. No lateral, lá embaixo, Marcelão. Lateral aqui. Vem a equipe do Valinhos. Tentou o arremesso ali. Tentou jogar para o mais longe ali possível. Aí na proteção foi empurrado. O árbitro entendeu que não foi nada. Por isso o lateral para a equipe do Valinhos. Que sai jogando, mas recupera já a equipe do Guarani e sai tocando com o Nagata. Nagata toca aqui na direita com o Thiago. Thiago volta, começa o jogo com o Guilherme. Guilherme já toca para o João. João já volta lá com o D'Amato. D'Amato no meio para o Halley. O Halley agora vem na armação da jogada, no lugar do Jabes. Toca no meio aqui para o Guilherme. Guilherme tenta o lançamento à frente. O Dreger conseguiu ajeitar. Tentou o toque ali para o Botelho, mas chegou primeiro a equipe do Valinhos. Felipinho tenta puxar o contra-ataque. O zagueirão quer ajudar o seu ataque e já toca para o Guilherme aqui na esquerda. O Valinhos procura, vem para cima, quer o seu primeiro gol. Aí tentou passar no meio de dois. Aí não tem como, né, João? Não é um fantasminha para passar no meio dos dois e não acontecer nada. Pois é, não é. O Gasparzinho tentou forçar a passagem, o árbitro próximo olhou para ele e falou: levanta e siga lá, pelota. Recupera a equipe do Guarani aqui pela direita. Thiago volta e começa tudo de novo com o Guilherme. Guilherme já inverte o jogo com o João. João para D'Amato. Já passamos dos 25 minutos deste segundo tempo. O Guarani vence bem, 4-0. Vence e convence, assim como o Sub-15. Vai tocando a bola. O Sub-15, para os amigos que chegaram, também venceu a equipe do Valinhos por 4-0. Vai tocando a bola o D'Amato, espera a movimentação, ele começa tudo de novo com o João. O João já toca aqui na direita com o Guilherme. Tem uma avenida aqui, tem o Thiago pediu, lança pra mim, e a bola foi. Será que ele chega? Chegou, tentou o cruzamento, foi bloqueado na hora H pelo Noleto e ganha escanteio, o 9º da partida, João. Pois é, mais uma chegada, mais uma bola enfiada, como a gente já vinha falando, né, Marcelo? Até parece que estamos sendo repetitivos. O Guarani toca muito bem a bola, trabalha de um lado para o outro, de repente dá uma estocada, faz um lançamento longo e pega a defesa do Valinhos já 2 ou 3 vezes de surpresa. E vem o D'Amato para cobrança, aqui pelo lado direito, cobrança fechada, o desvio! Gol! João, camisa 14, na marca dos 26 minutos, ele aproveitou o escanteio no segundo pau, entrou sozinho, só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Agora, Guarani 5, Valinho 0, carimba, João! Carimba, Marcelo, carimba, estamos acompanhando aí o replay, uma bela cobrança lá no segundo pau. Dessa vez o Felipe falou, opa, vou esperar essa mudança de direção da bola. Não houve a mudança, ela foi direto para o fundo da rede.
amplia o placar aqui em Amparo a equipe do Guarani. E temos 2 substituições acontecendo, Marcelo. E vamos lá, saiu camisa 6, Noleto, para a entrada do camisa 13, Kaique. E saiu camisa 5, Caio Zara, para a entrada do camisa 18, Matheus Silva, na equipe do Valinhos. Tenta sair jogando a equipe do Valinhos. Lembrando, João, a maior goleada até agora, pelo menos na primeira rodada, foi o 6-0 do Cosmopolitano para cima do Mojimirim. Vai tocando bola a equipe do Valinhos, tocando ali no meio, chega o Gabriel Bessa. Os zagueiros resolveram ir para ataque, o ataque não está resolvendo, vamos nós aqui. E vem agora ali o Daniel Moraes, pedalando, recupera, volta atrás, Pedro Miguel, vai avançando, a equipe do Guarani fechadinho, na bola, limpo, bela recuperação do camisa 18 Botelho, e a bola já chega aqui na direita, avança a equipe do Guarani, chega até o Nagata, 2 para cima dele, ele para, volta, começa tudo de novo com calma para o Thiago. Thiago toca, volta mais atrás com o Guilherme. Agora sim, vai avançando, tenta avançar a equipe do Guarani, chega até o D'Amato. Na marca dos 28 minutos, o Guarani vai vencendo 5-0 aqui no José de Araújo Sintra. E teremos mais 2 substituições na equipe do Guarani, as 2 últimas, daqui a pouquinho. Marcelo, aí o que a gente vem falando, o Guarani está sendo cirúrgico. Tem a oportunidade, ela surge. Tudo bem, teve a questão do pênalti, mas foi uma que desperdiçou, as demais, o Guarani aproveitando muito bem. Lá vem o Guarani. E vem o Thiago, invadiu, tentou o chute cruzado, Felipe fez a defesa, quase se atrapalhou ali, mas foi lá, desta vez se entendeu com o zagueiro e fez uma linda defesa. É que acabou pegando de esquerda e acabou pegando mais fraco, né, João? E agora a gente viu até a contagem, o árbitro agora, né? Então, Marcelo, ali não é nem que pegou mais fraco, acabou tendo aquele congestionamento, né? Os próprios jogadores do Guarani tinham 2 em cima da bola. Na tentativa do chute, ela saiu meio mascada, acabou facilitando um pouco a vida do Felipe. E o Antônio Silveira no chat aqui com a gente. Ninguém segura o Guarani. 9 gols em 2 partidas, belo ataque do Guarani e nenhum gol sofrido também. Um belo conjunto da equipe do Guarani. Exatamente, muito vem dessa disciplina tática da equipe do Guarani de manter a marcação alta, evitar bolas próximas da sua área, evitar o risco, não quer correr riscos a equipe do Guarani e quando pode é eficiente. E vamos lá, substituições na equipe do Guarani, sai o camisa 6 D'Amato para a entrada do camisa 16 Yuri e sai o camisa número 11, o Harley, para a entrada do camisa 15 Tucano. Sai astrologia para entrar biologia. Nossa. Essas são as 2 últimas substituições da equipe do Guarani. Reiniciada a partida, tenta avançar a equipe do Valinhos, o Guilherme com ela, mas foi travado na bola pelo Thiago. Tenta avançar agora, tenta o contra-ataque ali, o Dreger não conseguiu alcançar a bola, fica ali, vai ficando com o Gabriel Souza. Ele já toca para o Kaique. Chegou firme na marcação ali o Nagata, ganhou lateral para sua equipe já no campo de ataque. O Guarani quer mais, não está satisfeito não com 5-0, João. É o que a gente vem falando, o Guarani ele não muda seu sistema de jogo, pode estar ganhando, está com um ótimo placar, mas mantém pressão, mantém a marcação alta e mantém o ataque bem alimentado. Vai lá, a equipe do Guarani chegou no arremate, houve o desvio, o chute do Adilson, quase, amplia ainda mais a equipe do Guarani. João, já são 11 com 6, 18 chutes da equipe do Guarani, 12 na direção do gol. Pois é, Marcelo, vários chutes da equipe do Guarani, mas só em escanteios também a gente tem um número bastante elevado, mostrando que o Guarani 10. Busca o tempo todo o ataque. Esse é o 10º, cobrança no segundo pau, desvio, ajeitou no meio, mas a falta já foi assinalada para cima do goleirão Felipe Pereira. Essa que foi a 9ª falta. É um jogo, assim, é um sistema, uma marcação forte da equipe do Guarani, mas não é faltoso. São 9 faltas na partida, número bom. Sim, não, a equipe do Guarani mantém uma marcação alta, mantém pressão, mas é na disputa, é na bola. Ele não vem vamos dizer assim, não vem só
no Matar a corpo, jogada. não vem só para matar a jogada. Ele vem para disputar e disputa muito bem. E com isso mantém uma pressão alta, ganha grandes oportunidades, traz muito perigo aos seus adversários. Meu relógio tá louco, João. Ele tá falando aqui que eu tô muito tempo sentado. Você tá parado. Mas eu tô parado, mas não tô sentado, né? Tentou, o goleiro Felipe Pereira vai se recuperando. Teremos o início da partida aqui, bola com a equipe do Valinhos. Tudo pronto ali para cobrança da falta, vem o Felipe Pereira. Já toca do lado para o seu companheiro, Gabriel Souza. Felipe já toca aqui para o Kaique. Meio maroto esse toque aí, meio arriscado aí, quente ali, mas conseguiu o domínio o Kaique. Chegou 2 para cima dele, tentou o toque pro Guilherme e perdeu. O Thiago já recuperou. Avança a equipe do Guarani, passou por 1, 2, no terceiro foi bloqueado. Tentou o toque de primeiro, o Tucano não conseguiu. Mas a bola foi mais para cima do que para frente e fica com a equipe do Guarani novamente. Thiago volta mais atrás com o Tucano. Tucano começa o jogo novamente com o João. João inverte o jogo lá na esquerda para o Yuri. Yuri faz o giro, começa, volta com o João. Vai girando a bola. E quem substitui, a gente vê que mantém essa disciplina. Isso que é importante também, a constância da equipe e a homogeneidade dos jogadores, né? Exatamente. Existe um padrão de jogo, existe um padrão de comportamento e ele é seguido por todos. O Guarani mostra muita obediência tática, principalmente nesse setor de marcação, nesse jogo de pressão alta, né, de marcação extensiva contra seu adversário. Bola com o Guilherme. Guilherme para trás ali para o João. João toca, calma. Aí inverte o jogo ali para o Yuri. Tenta sair agora, tocando para o Botelho. Botelho para o Tucano. Avança a equipe do Guarani. O toque lá na esquerda. Impedimento. Achou o Yuri, mas o Yuri já estava avançado. E o assistente número 1, o senhor João Pedro Feijó Bailer, anotou o 4º impedimento da equipe do Guarani. Vem para a cobrança o Felipinho. Na marca dos 34 minutos, 5 para o Guarani, 0 para a equipe do Valinhos. Despacha a bola o Felipe Pereira. Quem ganha de cabeça é o João. No complemento ali o Adilson, a bola chega no Dreger, mas não conseguiu o domínio, mas ele recupera a bola. Vai lá, com afinco. Já toca lá na esquerda para o Yuri. Yuri volta atrás com o João. Ih, rapaz. O que aconteceu, João? O que aconteceu? Camisa número 11 ali do Valinhos, mancando muito, sentiu a perna, já olhou pro banco 2 vezes. Não tem, mas já fez todas as substituições. Vem a equipe do Guarani, no cruzamento, lá no segundo pau. A bola chega lá, toque no meio, tentou, desvio ali. Olha, João, aqui, a gente tá bem na visão aqui, eu fiquei na dúvida, viu? Eu também, mas o árbitro a 2 metros falou que nada, então siga lá a pelota. Fica lá a pelota. Tucano domina, faz o giro, inverte o jogo aqui na direita para o Thiago. Thiago domina, deixou escapar um pouquinho, chegou o Guilherme, mas recupera o Nagata. Nagata mais atrás com o João e o jogo agora é paralisado. Tá sentindo ali o camisa 20 e o Nicolas. Mas o camisa 11 também desabou reclamando de câimbras, tá Marcelo. Aqui, tá aqui, no meio, mas no grande círculo. E o jogo paralisado para 2 atendimentos aos jogadores da equipe do Valinhos. E agradecer a todos que estão no chat, nosso muito obrigado. Do sul ao norte do país, acompanhando a TV Guarani, nosso muito obrigado. 124 aparelhos conectados, a gente agradece. Já deixou o seu like? Ajude a gente, deixe seu like aí, já se inscreva no canal, acione o sininho, receba as notificações das transmissões ao vivo da TV Guarani e compartilhe com seus amigos aí toda a transmissão aqui. Você que vai acompanhar o Sub-11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, todos os jogos em casa. Exatamente, aproveite, associe-se e mostre a sua paixão pelo Guarani. Torne-se um sócio campeão. É só ler o QR Code e aproveitar todas as vantagens e oportunidades do programa Sócio Campeão. E o Daniel Moraes vai tentando ali, vai dando um piquezinho, mas quando a cãibra pega, meu amigo, é dose. Eu até hoje na vida eu senti 2 vezes. Uma de leve, a outra um pouco mais forte, porque eu senti forte, meu amigo, nunca vi dor igual. Esses atletas... Atleta não é nem de final de semana, é de mês. Teremos o início da partida com bola ao chão.
tá lá no campo de defesa do Guarani. O Guilherme lá está próximo. O árbitro já avisou, todo mundo ok. Reiniciada a partida. Guilherme já toca para o João. Ô, João, só fiquei na dúvida agora num detalhe. Nessa bola ao chão, ele pode sair jogando ou ele é obrigado a tocar a bola? Não, pode sair jogando normal. O que não vale no bola ao chão é gol. Opa! Vai tentar o cruzamento ali, passou por todo mundo. Pode completar, João. Não vale gol diretamente do bola ao chão. O mesmo jogador domina essa bola, ajeita, chuta. Se essa bola não tocar em mais ninguém, por mais que ela entre por mais na que, meta, por exemplo, ele pegou aqui na defesa. Se ele avança, chega até a pequena área e chuta e faz o gol, não vale. não vale porque somente ele tocou na bola. Precisa ter o toque de um segundo jogador para valer o gol. Tá. Mas a bola entra em jogo no momento que ela bate no chão. E ele pode sair jogando. Pode sair jogando normal. Recupera ali na cobertura o Guilherme, toca mais atrás para o Enzo, que eu não lembro de ter falado o nome dele nesse segundo tempo, João, vou ser sincero. Nem eu. Nem lembro. Teve uma no segundo tempo, teve uma falta da equipe do Valinhos e um impedimento. Não teve nenhum chute, nenhum escanteio, nada. Então, eu acho que é a primeira vez que eu falei o nome do Enzo mesmo. Eu também acho que eu realmente não me lembro da gente ter comentado sobre ele neste segundo tempo. Vai tocando a equipe do Guarani, bola com agora que o João inverteu ali com o Guilherme. O Guilherme tá lá na esquerda agora. Vai avançando. Prepara o lançamento, não, preferiu tocar para o João. Já passamos dos 38 minutos. O toque na frente, procurou o Adilson no giro, acabou perdendo a bola. Recupera a equipe do Valinhos, que tenta sair jogando ali na direita, com o camisa 18, Matheus Silva. Acabou perdendo, recupera a equipe do Guarani. A bola fica com o Tucano. Tucano mais atrás ali para o Yuri. Yuri volta para o Tucano. Tucano já toca aqui para o João. João para... Tá tranquilo, a equipe do Valinhos não avança, Valinhos está toda no seu campo de defesa e já toca na frente para o Tucano. Tucano mais na esquerda agora para o Yuri. O toque de primeira procurando o Pietro. Lá na frente estava em posição irregular o jogador do Guarani, o quinto na partida. Marcelo, assim como a gente fala muito da obediência tática da equipe do Guarani de marcar pressão, marcação alta, evitar que a equipe do Valinhos tenha oportunidades de criar, de buscar o jogo, a equipe do Valinhos também tem uma obediência tática defensiva interessante. Eles marcam somente a partir da linha de meio campo, não avançaram nenhuma vez, eles buscam esse bloco baixo o tempo todo. Tenta sair jogando ali a equipe do Valinhos, mas recupera a equipe do Guarani, aqui o direção certa, tá faltando o gol do meu zagueiro Guilherme. Quer mais ali. E vem o Guarani avançando aqui pelo lado direito. Chute travado do Nagata. Recupera a equipe do Valinhos, mas o Nagata vem e já chega. Já recupera. Toca mais atrás para o Thiago. Teremos 3 minutos de acréscimo. Vamos até os 43. João começa de novo com o Guilherme. Guilherme toca lá na esquerda com o Yuri. Yuri para o Adilson. Adilson para o Yuri. Tabelando. Aí o Yuri encontrou ou a marcação do camisa 18, o Matheus Silva, ele prefere voltar e começar tudo de novo. A bola fica com o João. O João aqui na direita para o Tucano. Tucano para o Thiago. Tentou o toque, a devolução. Ganhou o Thiago. Ganhou na primeira. Chega no carrinho. O Kaique ganha essa bola. Evita a saída no pé de ganha. Ganha lateral a equipe do Guarani. Aqui pelo lado direito vem o Thiago para a cobrança. Thiago prepara-se, toca do lado ali para o Nagata. Nagata para Thiago. Thiago avança, vai indo pelo meio. Começa, volta atrás tudo para o Guilherme. Já chegamos aos 41. Yuri. Toca para o Adilson. Adilson vai inverter o jogo aqui para o Tucano. Belo domínio do Tucano. Toca mais atrás para o João. João avança, toca aqui na direita para o Thiago, mais à frente, na tabelinha, tenta ali junto com o Nagata. Nagata agora que inverte o jogo para o Yuri, vai chegar nele? Não, chegou melhor o zagueiro do Valinhos que chegou antes, tenta sair jogando o Matheus Silva, acabou perdendo, recupera a equipe do Guarani, que avança, Dreger tentou a tabelinha, era o Botelho ali, mas a bola volta com o Yuri. Yuri prepara o cruzamento na grande área, Dreger de cabeça, mas quase como um zagueiro. Volta ali, recupera o Pietro.
Pietro lá pela linha de fundo, pelo lado direito, ganhou na primeira, perdeu na segunda, mas a sobra com o Yuri de primeiro, o cruzamento é feito, o Dreger ajeitou, atrás, vem a equipe do Guarani, vai tocando a bola dentro da área, tentou e é pênalti! Foi calçado na hora H do toque! O pênalti foi assinalado, João! Pois é, Marcelo, e você percebe que o tamanho foi o árbitro muito próximo da jogada, nem os jogadores do Valinhos reclamaram. A chegada, o jogador que fez a falta ficou no chão inconformado desse, vamos dizer assim, desse pequeno delay que ele teve, dessa chegada um pouco atrasada, que surgiu aí mais uma oportunidade para a equipe do Guarani, que desta vez não vai dar uma de Grêmio, trocou o batedor. E vem Dreger para a cobrança. O árbitro já vai lá, orienta o Felipe Pereira na marca dos 42:40 desse segundo tempo. É a oportunidade do 6º gol e igualar a maior goleada até a informação que a gente tem do campeonato. Dreger, autorizado. Vem para a cobrança, paradinho, chute na trave, na sobra para fora! E acaba o jogo! João, a equipe do Guarani precisa treinar pênaltis. Rapaz, não é só treinar, precisa de sorte também, né? Cobrança, ela explode no travessão, volta ao rebote limpo. A equipe do Valinhos nem tinha esboçado uma reação defensiva em relação à cobrança do pênalti. Chegou o jogador do Guarani limpo, sozinho, quis ajeitar o corpo, quis arrumar, se posicionar, fazer uma chapada bonita, acabou pegando muito embaixo, ela subiu demais. O Guarani com 2 oportunidades de pênalti, não converteu nenhuma das duas, mas não fez falta. O placar, 5 para o Guarani, 0 para a equipe do Valinhos. E vamos aos números finais da partida. E antes de eu falar os números finais, João, a arbitragem, como foi nessa segunda partida? A arbitragem do Leandro? Não, do Lucas de Paulo. Do Lucas. Rapaz do céu, confundi todo mundo aqui. O Lucas, bem tranquilo, em cima do lance. Um jogo de poucas faltas, muita lealdade. Um jogo limpo de ambas as equipes. O Lucas bastante tranquilo nessa partida. Não teve trabalho. Então vamos lá, aos números finais de Guarani 5, Valinhos 0. O Guarani 20 chutes, 12 na direção do gol. Cometeu 9 faltas, teve 10 escanteios a seu favor, 5 impedimentos assinalados contra, 67% de posse de bola. A equipe do Valinhos foi um chute, aquele do primeiro tempo que foi para fora. Cometeu 7 faltas, 1 escanteio a seu favor, 1 impedimento assinalado contra, 33% de posse de bola. Tivemos uma advertência para cada lado. Pelo Guarani, o camisa 5, Miguel. Pela equipe de Valinhos, o camisa 1, Felipe Alves. Os gols assinalados por Maroto, camisa 8, Dreger, 2 do Dreger, camisa 9, 1 do Haller, camisa 11 e 1 do João, camisa 14. O Guarani, com 6 pontos ganhos, mantém a liderança do grupo 6, já que não pode ser alcançado, porque as demais equipes empataram na primeira rodada. O Guarani fica com 6 pontos ganhos. Aí vamos ver só a classificação geral. A gente traz a informação na próxima rodada que a gente colocar aqui, que vai ser na quarta que o Guarani joga em casa. A gente vai agradecendo a todos que permaneceram com a gente nas 2 lives do Sub-15 e Sub-17. Lembrando que o Sub-15 venceu pelo placar de 4-0 e agora o Sub-17 5-0. O nosso muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser, um grande abraço, tchau.